Paz, família, sejam bem-vindos mais uma vez ao Porta Estreita. Estamos aqui de novo. Eu sou o Anderson, hoje com o host convidado que vai se apresentar para vocês aqui. Por ocasião, foi um dos nossos últimos entrevistados e pode ocorrer, né, de você que está assistindo o programa, que vai sentar aqui na frente um dia sendo entrevistado com a gente, esteja aqui ao meu lado novamente. Fica a dica, né, Weber? Se prepara. Estamos comigo aqui hoje, então, meu grande irmão. Fala, pessoal, boa noite. Eu sou o Evander, faço parte do Ministério da Nação Jovem na Nação Forte Brusque. Estamos aí com o encargo de compartilhar mais um pouco, aprender também bastante, né? Então, estamos aí para isso. Show de bola, galera. Sejam bem-vindos. Hoje aqui, recebendo o nosso querido Weber, para alguns Weber, para outros Webster. Só para quebrar o gelo. Weber aqui conosco, né? Vai conversar hoje mais sobre a pureza do Evangelho. A gente quer trazer para vocês nessa nova fase do Porta Estreita um Evangelho mais puro, mais real, um Evangelho de confronto, que é justamente para incomodar você que está em casa, a fim de começar a se perguntar se o que a gente faz realmente é o certo e aquilo que Deus quer para a gente, qual que é, né, o verdadeiro objetivo. Para isso, ele colocou esse cara aqui na nossa frente, que eu não vou ficar falando sobre ele, vai se apresentar. Weber, palavra contigo, conta um pouco aí da tua história, o que tu faz na nação, vamos lá. Olá, paz a todos, meu nome é Weber Henrique, eu faço parte ali da teologia da Igreja Nação Forte. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês hoje e falar num assunto assim tão propício, né, para os dias de hoje. Eu sou presbítero da igreja, estou ali na teologia hoje. Sou casado com a Alessandra, tenho aí já uns 18 anos de relacionamento com ela. Tenho uma filha de 14 anos, já uma bênção aí na nossa vida. E para nós viver o Evangelho de Cristo é sempre maravilhoso. E estamos aí hoje para conversar um pouquinho mais sobre isso. Sensacional. Agora, para a galera que está assistindo, o que é um presbítero? Presbítero, geralmente, né, a gente tem um entendimento de que são pessoas mais velhas, né? A palavra vai dizer que são pessoas com mais idade, que já têm uma vivência no Evangelho um bom tempo, que são pastores quase que auxiliares, digamos assim, né? Ele não tem o encargo do pastor, mas ele trabalha da mesma forma que o pastor, auxiliando na igreja, tudo que precisa ali, né? E dentro da igreja ali nós fazemos isso, né? Cuidamos um aconselhamento, às vezes precisa fazer uma ministração, alguma coisa, a gente está sempre no apoio de alguma forma. É um braço auxiliar do corpo pastoral, então, resumidamente, seria algo assim? Exatamente. O presbitério são pastores, né? Como eu falei, às vezes é dito mais com pessoas mais velhas, mas são pastores auxiliares que estão sempre ali no cuidado da igreja, ajudando, auxiliando os pastores que são chamados pastores mesmo, né? E, Weber, diz para mim, na questão Cristo na igreja, conversão, vem de família cristã, sempre teve nesse meio, já vem de berço, se converteu depois, como é que foi essa tua caminhada? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Certo, eu, pra graça de Deus, eu nasci num berço cristão, né? Por cristocidência, como nós falamos, né? Meu avô também é presbítero há meio século, pelo menos. E eu cresci numa igreja bem tradicional, assim, desde muito pequeno, já indo na EBD, na escola bíblica, né? Eu lembro até do nome da minha salinha, era Cordeirinhos de Jesus. Então a gente sempre estava ali aprendendo a palavra e sempre tive esse desejo muito grande de me aprofundar um pouco mais na palavra, sabe? Mas eu cresci na igreja, aprendi com eles, fui criados, né, pelos meus avós, que são até hoje referência assim, para a minha vida. Estão com Cristo aí já há muito tempo também, e eles sempre foram para mim esse norte, esse rumo. Inúmeras vezes eu lembro do meu avô orando pela sua família, minha avó, uma mulher muito piedosa, né? Então eu já venho de berço cristão, graças a Deus. Qual a tua idade hoje, Weber? Hoje eu estou com 33 anos. 33 anos dentro do Evangelho. Então, nós temos, né, que a gente ora hoje em dia que essa geração daqui para frente, elas não passem o que nós passamos, né? Que seja uma geração que cresceu na igreja, que permaneceu na igreja e que viveu a sua vida na igreja. Porém, como muitos, infelizmente, eu tive aquele período de adolescência, né, que
queremos meio que conhecer as coisas, saber como é. E eu tive um período fora dos caminhos do Senhor, assim, aquelas férias que a gente se arrepende um pouquinho, mas olhando para o todo, assim, eu acredito que eu entendo que Deus permite coisas assim para que nós possamos ter experiências e hoje poder aconselhar ou passar. O pastor Fábio Bart, ele tem uma pregação que ele fala que Deus nos leva a lugares onde nós já fomos. Então, muitas vezes, Deus nos permite para passar alguns lugares porque nós teremos mais propriedade para falar daquilo, né? Vai ter propriedade daquilo que tu viveu, né? Exatamente. Não dá para ser um negócio empírico, né? Exatamente. Às vezes você tendo a vivência é muito mais forte do que às vezes só o conhecimento, né? Conhecimento empírico, conhecimento de causa é muito maior às vezes do que um conhecimento não muito mais técnico assim. Perfeito. Não que as pessoas tenham que tirar férias, né? Não, jamais. Não, jamais, né? Se Deus cuidar, né, cara, aí ok, né? Mas a gente não sabe quais são os caminhos dele, né? Exato. E até é real, né? Porque, bom, eu já dei uma parte do meu testemunho aqui, o Evander também deu no último, e a gente sabe que tudo aquilo que a gente viveu teve um propósito, querendo ou não, para alcançar a vida de alguém, né? Recentemente eu comecei a evangelizar uma pessoa e eu vejo que, assim, por situações que eu vivi no meu passado, hoje cabem para que eu tenha a capacidade de orientar a pessoa dentro daquilo que eu vivenciei, né? Sim. E é muito real isso, né? Mas hoje o cerne da nossa conversa, né, como a gente estava falando aqui nos bastidores, é falar sobre a questão da apologética, né? O que é, Weber, apologética? De uma frase bem simples, né? Bem fácil de compreensão, a apologética é a defesa da fé. É aquilo que nós aprendemos sobre salvação, sobre cristologia, sobre a Trindade, para que nós possamos não debater, mas contrapor muitos das seitas que se levantam, outras religiões que às vezes afrontam, né, que têm pensamentos diferentes dos nossos. Então a apologética vai nos dar instrumentos para que nós possamos entender o porquê da salvação, o porquê que Cristo morreu, o porquê que cremos o que cremos, basicamente. Então, falando na questão da apologética, a gente falava antes aqui, né? Tu falou ali agora, seitas que se levantam, né? Movimentos que vêm contra a própria igreja, né? Mas a gente vive hoje, querendo ou não, um evangelho bastante raso, um evangelho bastante fragilizado. A gente vê em diversos locais, né, muitas ministrações, principalmente na internet, evangelho da prosperidade, porque a salvação é linda e maravilhosa, é tudo muito lindo. E a gente sabe, quando a gente começa a analisar as escrituras profundamente, né, tu como um bom teólogo, estudioso, a gente sabe que não é bem por aí o caminho. A gente está falando de uma renúncia total, né? Não é à toa que o podcast chama Porta Estreita. É uma porta por onde poucos vão passar. E esses poucos porque tem que abrir mão de muita coisa. E o cerne da nossa conversa hoje é justamente sobre isso. Como alcançar essa porta estreita? E o que tu tens que abrir mão? Que a palavra fala, né? Tem que abrir mão de tudo para ter tudo, né, cara? Não tem como não, né? Então eu queria, cara, que a gente pudesse discorrer nesse bate-papo justamente sobre isso. Onde que a apologética, essa defesa da fé, entra nesse contraponto, não de seitas, mas, tipo assim, dentro do próprio evangelho, desse evangelho fragilizado que hoje é tão pregado e tão difundido. Porque como a gente conversou aqui, né? O Jesus que veio lá em amor não é esse Jesus que vai vir agora no fim dos tempos. Então como é que a gente pode enquadrar isso para o pessoal que está vendo a gente hoje e falar justamente sobre a realidade do que é o evangelho, né? Aprofundar dentro disso. Certo. Então, primeiramente, né, eu acredito que como o básico do evangelho é conhecer bem as escrituras, né? É ir para as escrituras e procurar o que Jesus falou realmente. Hoje nós temos muitas vozes, como tu falou, na internet, né? Desculpa, a garganta Aguenta aí para isso. Nervosismo dá, né? Aproveita, faz parte. Hoje nós ouvimos muitas vozes, né? Internet, por um lado é muito bom, a disseminação do evangelho através da internet, através das mídias que nós temos, foi bênção. Porém, muitos se aproveitaram também disso para criar um castelinho para si, né? Para criar algo para o próprio ego, para a própria pessoa, né? E acredito que para que nós possamos ter uma vida de mais entrega ao Senhor, o básico é ir para as Escrituras. A palavra já diz que o meu povo, né, ele perece por falta de conhecimento. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que ela é perfeita. Ela tem tudo que nós precisamos estar ali.
Porém, a maioria das pessoas, né, a gente não tem o costume de buscar, de ler. Inclusive, falando em sociedade Brasil, né, a nível nacional que nós temos, o Brasil é um dos países que menos gosta de ler, né? Que a leitura se você fala que é um apreciador de livros, você é visto às vezes estranho. uma pessoa estranha. Meu Deus, como assim? Tu para de manhã para ficar lendo um monte de palavras. E isso leva muito ao nosso cristianismo. Muito do porquê nosso cristianismo é raso é muito por causa disso, porque o povo prefere ouvir, pegar algo já pronto, né? Pegar uma comida ali de micro-ondas e esquentar rapidinho num domingo à noite, do que às vezes buscar a palavra de Deus, que não é muitas vezes fácil, né? Porém, é necessário, o Senhor nos deu, foi a forma com que o Senhor quis se revelar a nós, foi através da sua palavra. Então a palavra de Deus, como Paulo diz, ela é poder de Deus. Então o mesmo poder que criou os céus, o mesmo poder que criou o universo, os anjos e nos criou, está contido nessas palavras. Então para que nós possamos sermos bons apologetas, defender a nós mesmos muitas vezes, né? Como o Anderson falou, às vezes de dentro da própria igreja, né? Nós possamos nos defender às vezes de falsas pregações, de pessoas que vêm com um tipo de evangelho diferente. A primeira coisa é ir para a palavra, é ir para a Bíblia, se aprofundar na Bíblia. Isso é o básico de todo cristão, né? E a gente tem também como nosso auxiliador sempre, né, o Espírito Santo, né? A gente tem acesso a ele, né? Que ele nos facilita o entendimento, né? Porque, e claro que a palavra é a base de tudo, né? Mas além disso, o Espírito Santo ele vem para nos balizar, né? Estava vendo uma pregação ali do Luciano Subirá, que ele fala que em alguns termos da Bíblia trata genericamente. Por exemplo, o evangelismo. Vai e prega a toda criatura. É um geralzão. O Espírito Santo é que vai te guiar, vai te balizar para que tu faça da maneira correta o que tu tens que fazer dentro do teu comissionamento. Até na própria oração, né? Com certeza. Fala, né, que a gente não sabe orar, né? O Espírito Santo intercede por nós, Isso. né? Então, se a gente parar para pensar em usar essa nossa, entre aspas, preguiça que a gente tem de ler, onde a gente vai buscar numa pregação já pronta, a gente poderia buscar em quem nos facilitaria muito mais o entendimento, que é o próprio Espírito Santo. Então, agregado à leitura da palavra, numa meditação e buscando intimidade com o Espírito Santo, eu acho que o nosso entendimento seria muito mais aberto do que tu pegando a revelação que outra pessoa teve e que está compartilhando. É que isso foi um problema do advento da internet, né? A gente terceirizou mais ainda a nossa busca, né? Então eu vou lá pegar alguém que falou alguma coisa e eu pego aquilo, achei legal, tomo como uma verdade. Meu, aí lascou, né? E tem o versículo ali 3 do capítulo 4 de Timóteo, né? Que diz que porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres. Então, lógico, a internet ela tem essa facilidade, mas ela também consegue fazer a separação, porque se tu não quiseres ouvir algo que te confronta, tu tens a opção, e se tu quiseres ouvir, tu tens a opção. Mas como a preguiça, né, espiritual, vamos dizer assim, ela vai sempre, ou na grande maioria das vezes, falar mais alto, tu vais trazer para ti o que massageia o teu ego, o que te faz bem, o que te deixa tranquilo. Então é a realidade que a gente tem vivido, né? E o evangelho não é isso, né? Tu me corrija se eu estiver errado, mas o evangelho é confronto. O evangelho sempre foi, né? Que Jesus fala aquele que quer vir após mim dia após dia, né? Ele fala, tome a sua cruz e siga-me. É negar a si mesmo, é negar a nossa própria vontade. Tem uma passagem de Paulo, pegando o gancho que tu fala ali sobre o Espírito Santo, como ele nos auxilia, né? Em Atos, quando ele vai tentar pregar em uma cidade, o Espírito Santo diz para ele não entrar, e eles vão, Paulo e Silas, né? E eles vão para outra cidade, o Espírito Santo não os deixa. E aí nós temos a passagem que eles expulsam ali o espírito de adivinhação daquela jovem, aí eles são presos, né? E ali à meia-noite estão louvando ao Senhor e tal. E o carcereiro se converte por causa daquilo. E no final ali do versículo, é engraçado que Paulo vai dizer que eles não poderiam ter sido maltratados, eles não poderiam ter sido açoitados e lançados na prisão porque ele era cidadão romano, né? Então ele não podia passar por isso sem um julgamento, sem um processo formal. Mas o interessante é que Paulo poderia ter falado isso lá no começo, quando ele foi preso. Quando os magistrados pegaram ele para o açoitar, né, para o lançar na prisão, ele poderia ter dito, não, eu sou cidadão romano, então vocês não podem fazer isso.
Mas como Paulo era um homem extremamente guiado pelo Espírito Santo, ele entendeu de alguma forma que se o Espírito Santo estava guiando para aquele lugar específico, para aquela obra específica, tinha um propósito naquilo. Então, se Paulo tivesse dito que ele era romano, ele não teria passado pelos açoites, não teria passado pela prisão, porém o carcereiro e sua família não haveria de conhecer o Senhor, né? Não haveria de ter aceitado Jesus como seu Salvador. Então, Paulo sabia o que era renunciar na sua vida pelo Evangelho. Paulo sabia o que era sofrer por causa da palavra de Deus, né? Ele fala que ele já foi apedrejado, dado quase morto, ele teve 3 naufrágios, ele foi açoitado. Por quê? Por causa do amor ao Evangelho, do amor da palavra. E, infelizmente, na sociedade que nós vivemos hoje, que é uma sociedade do sentimento, do prazer, né? Ninguém quer sentir prazer, ou melhor, ninguém quer sentir dor. Todo mundo quer viver no prazer, né? Todo mundo quer sentir prazer. E hoje a gente tem uma máquina de dopamina aqui na mão, né? Exato. Acordamos com ela, dormimos com ela, e ali, como a gente está falando, né? Ali você pode ver o mundo, você pode se encher de dopamina, seja com a palavra de Deus, seja com outras coisas, e isso faz inibir cada vez mais o nosso sofrimento. E aí nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos para o cristianismo, e a gente quer sentir a mesma coisa, como se não houvesse sofrimento, né? Como se não houvesse renúncia no Evangelho. Porém, se o nosso próprio Deus foi um Deus de dores, né? Foi um Deus que sofreu através de Jesus Cristo, vindo encarnado em Jesus Cristo. Foi um Deus que teve que sofrer para nos curar, para nos salvar. Quem somos nós? Seus seguidores, pequenos cristãos, né? Cristos. Quem somos nós, às vezes, para não poder passar por um momento de dificuldade, sendo que nós olhamos para o nosso Senhor e Ele sempre foi um Deus, né, de amor, mas que Ele veio e sofreu por um propósito. Então, um evangelho que não tem dor, um evangelho que não tem renúncia, é só um amontoado de pessoas, né, fazendo aí alguma coisa que aí virou uma seita, né? Que a gente tava falando, né? Porque assim, eu vejo que a dor, né, no que tem de evangelho, não necessariamente as pessoas vão passar uma dor física. Cara, é uma dor tu abrir mão de uma coisa que pra ti é prazeroso naquele momento, né? Mas que tá te desvirtuando o caminho. A dor, querendo ou não, é um catalisador da salvação. É um fato. Eu tava hoje conversando ali com o pastor Fopa, ele me citou um versículo que, tu falando aqui, cara, me caiu na mente, eu fui ler o versículo de novo, cara, e fecha muito com o que a gente tá falando, tá em Efésios 4, que fala o seguinte, 14 e 15. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E hoje, o que tem de vento de doutrina por aí, e a gente realmente às vezes eu falo por mim mesmo, às vezes a gente é criança e imatura ao ponto de se deixar levar, porque aquilo que nem o Evander falou, amaciou o meu ego naquele momento. E eu vejo que, na grande síntese do Evangelho, que foi aquilo que tu falou, quer vir após mim? Pega a tua cruz e me siga. E esse caminho não é legal. Aspas, né? Visão do mundo. Carnalidade. Porque a cruz, ela leva para onde? Para o Calvário, para o martírio. Lugar de morte. Lá tu faz o quê? Tu vai crucificar a tua carne. Tu vais te matar para os teus desejos, as tuas vontades, para fazer a vontade de alguém que é maior do que tu e que tu não sabe qual vai ser. Porque ele não te entrega o plano pronto. Deus fala, faz. Noé, né? Noé, constrói uma arca. E aí? Silêncio. 100 anos. Constrói a arca, cara. E é justamente isso. Porque eu vejo, né? Minha visão, e é isso que eu quero trazer para a roda aqui agora, é justamente isso. O que aconteceu com o nosso mundo, que essa nova geração, ela acabou se perdendo, e até pessoas da geração anterior, a nossa, saíram de dentro das igrejas também, porque é tanta informação que te bombardeia o tempo inteiro, que tu começa a questionar ou esquece de procurar aquilo que é verdadeira verdade. Né? Então, como tratar isso hoje? Como trazer as pessoas de volta para aquilo que é verdadeiramente a fé, a palavra, a essência, sendo que esse caminho, vamos falar a verdade, é muito menos convidativo
do que o caminho que o mundo oferece. Porque o mundo te dá aquilo que tu quer, quando tu quer, da forma que tu quer. Exato. E o que tu precisa dar em troca? Nada. Entre aspas, porque tu dá a tua vida, né? Tu dá a tua atenção, tu abre mão da tua salvação, cara. Tipo assim, o que a gente faz hoje? Porque eu vejo, até estando no Ministério dos Adolescentes ali, dos teens, que essa geração agora, por mais que muitos deles eles estejam desvirtuados, mas é porque é muita informação, eles não sabem para onde ir, eles também estão sedentos por aquilo que é a verdade. Isso eu vejo, cara, tipo assim, ó, eles têm um desejo de conhecer algo que eles não conseguem nomear ou sentir, porque eles não sabem onde procurar às vezes. Então, assim, o que a gente faz, sabe, para conduzir essa nova geração? Porque o nosso legado são eles. O nosso trabalho aqui, que temos talvez um certo entendimento um pouco maior, uma certa maturidade, é conduzir esse pessoal para aquilo que é a verdade. Mas como é que eu falo para ele? Cara, a verdade vai doer. Vai te incomodar, vai te confrontar. Obviamente que quem vai convencer é o Espírito Santo, né? A gente só dá o caminho para isso. Mas a gente também tem que fazer alguma coisa. Porque a gente não é dependente de Deus, a gente é coparticipante dele. A gente é ferramenta na mão dele. Mas a gente não faz. Ou faz muito pouco às vezes. E poderia fazer muito mais. Só que a gente inventa um monte de desculpa. Como quebra isso, Weber? Me fala. Cara, tudo parte do princípio, né, da palavra de Deus. Um púlpito saudável vai trazer uma igreja saudável. E como nós estamos falando, nós estamos nessa geração do sentimento. As pessoas, os jovens, não querem sentir dor, né? Não querem assumir responsabilidades. Né? Nós trouxemos uma palavra nos jovens aí recentemente e tem uma pesquisa que fala que o Brasil ele é o segundo lugar de 37 países da geração nem, que nem trabalha nem estuda. Jovens de 18 a 25 anos. Segundo no mundo. De 37 países, é o segundo país, só fica atrás da África do Sul, onde tem a geração neném, que nem trabalha nem estuda. Ou seja, eles querem hoje tudo muito fácil, muito na mão, né? Isso trazendo para o lado do evangelho é a mesma coisa. Eles não querem mais sofrer, não entendem mais o que é renúncia pelo evangelho. Né? Você, na minha época, na nossa época ali, dos meus pais, dos meus avós, você era visto como, você era cristão na escola, você buscava uma castidade, buscava, né, uma santidade na escola, você era sempre visto com chacota. As pessoas te viam de uma forma diferente. Hoje, para essa geração, não é tanto assim. Para eles é até bonito falar que eles são cristãos, né? Eu sou gospel, eu vou em tal igreja, a igreja que está no hype, né? Então, infelizmente, é uma geração que não entendeu o que é o evangelho, o puro e simples evangelho, né? Então, passa muito, como o Anderson falou, que a gente cuide, porque a igreja do amanhã são eles. E nós seremos os responsáveis. Né? Uma falha que eu vejo na igreja brasileira, né? Nós temos aí mais de um século de história de igreja protestante no Brasil, e nós não conseguimos formar uma sociedade uma igreja que influencia a sociedade. Né? Se você olha para o passado, as grandes reformas, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, foram países que foram profundamente afetados pelo evangelho. Né? Quando a gente fala isso, igreja, não leia-se placas, né? Não leia-se Estamos placas. falando do corpo de Cristo efetivamente se movendo em uníssono para um propósito. Exato. Né? São o ajuntamento dos cristãos que professam a sua fé, né, e que buscam ter uma vida que glorifique a Deus e que influencie a sociedade. Mas, infelizmente, a nossa nação ela se fechou em quatro paredes. Por isso nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão sedentas pelo evangelho. Nós estamos vivendo um tempo ali que você faz uma oração no meio de um pessoal e de repente vem alguém chorando, perguntando como é que eu posso sentir, ter o que você tem, como é que eu posso aceitar esse Cristo. Porque a gente está saindo das quatro paredes do evangelho, da igreja. Né? Até então a igreja brasileira vivia muito para dentro de si, era sempre para dentro do templo, você sempre vivia para dentro da igreja. E isso não influenciava a sociedade como um todo. Não à toa, nosso país, infelizmente, é um país que se lembra
quando se fala de Brasil fora daqui, é corrupção, é futebol, é carnaval, é praia. Você não lembra de figuras importantes e principalmente do evangelho. São poucos que se destacam. Por quê? Porque, infelizmente, a igreja perdeu essa oportunidade de construir uma sociedade, influenciar a sociedade, por exemplo, com escolas, com faculdades. Agora nós estamos tendo, né, aqui na cidade, com crianças, com berçários, voltado para essa linha cristã. Se a gente vê os Estados Unidos, ele foi fundado por puritanos cristãos, né, fugidos da Inglaterra, que fundaram não só a única e talvez a maior faculdade dos Estados Unidos, universidade, que é a Harvard, e depois Yale também, ou seja, eram cristãos que, querendo influenciar a sociedade, que entendiam que ser cristão não era só dentro do ambiente eclesiástico, não era só dentro da igreja. A palavra eclésia é para fora, né? Exato. Você tem que vir daqui para fora. Você não pode viver para dentro apenas, como né? intensivo. Tu é preparado aqui para ir lá levar o negócio, né? Levar a mensagem. Exato. E, infelizmente, a igreja, né, a igreja brasileira, ela não entendeu isso por um bom tempo. Por isso, nós perdemos a oportunidade de termos faculdades. Por que as nossas faculdades hoje são dominadas, né, por ideologias que nós sabemos quais são, né, de esquerda e tudo mais? Porque elas dominaram um lugar vazio onde não tinha uma influência da igreja. E a igreja, ela foi instituída, primeiramente, é claro, para pregar o evangelho, para viver a vida de Cristo, né, aqui nessa terra, mas o nosso papel é influenciar a sociedade. É que as pessoas vejam nós e olhem para nós como sal da terra, como luz do mundo. Luz do mundo é aquele a luz, né, que aponta a Cristo, que aponta no meio das trevas. O mundo está completamente perdido. Aí nós podemos linkar mais ou menos como tu falou ali, que nos últimos dias, no versículo, né, que nos últimos dias amontoarão para si doutores conforme a sua própria lei, sua própria vontade. Ou seja, as pessoas estão buscando muito isso. Então, se existem pessoas de má índole falando e pregando o evangelho de Cristo de uma forma deturpada, é porque tem pessoas dando ouvido e dando o seu coração, a sua alma para ouvir esse tipo de evangelho. Um evangelho fraco, infelizmente. Mas tudo isso passa por um bom estudo de uma boa teologia. Inclusive, né, falando, a teologia ela foi era muito mal vista também. Eu lembro disso, que você era desincentivado de você estar buscando um conhecimento teológico, porque justamente por falta de teologia eles usavam distorciam a favor deles mesmos, dos próprios, enviesavam o próprio... Exato. Paulo falando, né, que a palavra mata, mas o Espírito vivifica. E sem um contexto, que Paulo estava falando, na verdade, da lei, né, mas o Espírito vivifica. Então eles buscaram por muito tempo o mover. Então, falar em línguas, o dom de línguas, o dom de batismo, o dom de cura, de milagres, e, detrimento disso, eles negligenciaram por muito tempo um estudo mais aprofundado. Imagina isso, geração após geração, vai se tornando cada vez mais, né? A próxima geração se torna cada vez mais fraca, porque não teve um embasamento muito forte dentro da palavra. Logo, se essas gerações posteriores vêm enfraquecidas na verdade, que é a palavra, a mentira vem tomando cada vez mais espaço, e é um cenário que a gente tem visto hoje em dia, né? De pessoas sendo convencidas e até se entregando para as mentiras, né? Que daí vem de encontro ao tema principal do podcast, que é essas novas seitas, né? Porque se não é baseado na palavra, não é a verdade, é a mentira que tem se propagado. E trazendo ali o que tu falasse, como que a gente faz para convencer essa nova geração, né? Eu acho que parte do princípio básico, que é o discipulado, né? Jesus fez discipulado, né? Ele teve os seus discípulos, né? Esse exemplo, né? Exatamente. Então, é a primícia mais básica de todas que a gente deveria seguir, né? E trazendo o que tu estavas falando ali, ô Weber, que tipo assim, o pessoal tem curiosidade, a gente tem meios de falar hoje, a gente tem como fazer isso, e a gente às vezes negligencia a nossa oportunidade de estar fazendo, porque hoje a gente sai para fora das quatro paredes da igreja, e que nem tu mesmo comentaste, às vezes tu faz uma oração e vem alguém e se dispõe a que tu discipule ela, porque tu estás tendo aquela oportunidade. Se ela está se dispondo
tu tens essa oportunidade. Antes era muito mais difícil, ou até talvez se torne muito mais difícil em tempos de perseguição, porque a gente é privilegiado em poder ainda anunciar o evangelho ter uma Bíblia abertamente. pra gente é uma coisa comum que em certos lugares isso aí é um absurdo, né? É pena de morte. Então, se a gente tentar simplificar não tentar mistificar, na verdade, tudo que a gente tem disponível, é fácil de fazer. Não quer dizer que vai ser fácil de concretizar, mas a gente tem muita ferramenta, a gente tem pessoas curiosas e sedentas, dispostas a ouvir, e basta que a gente se aprofunde daí na palavra, para que quando a gente venha tentar convencê-los, a gente tenha argumentos pertinentes e que sejam realmente convincentes. E a gente precisa se mover também intencionalmente, né? Eu vejo que falta essa intencionalidade, porque a gente chegou numa era, e não falo em geração, às vezes a gente mesmo faz isso, né? É um momento assim de muito terceirizar a responsabilidade, sabe? Tem o evangelista, então quem vai falar é o evangelista, eu não. Exato. Não tem nada a ver comigo. Tem o profeta, quem vai profetizar, cara, se ele quiser ele usa uma mula, né? Para levar a palavra. Então assim, a gente se abstém muito disso, eu vejo. Sabe? Porque se essa geração chegou onde chegou, é porque a gente deixou. Exato. Não adianta querer tirar o nosso da reta porque é muito real. A gente foi deixando o negócio soltar. Tanto que a palavra fala que o mal é muito organizado. Muito mais que os filhos da luz. Extremamente hierarquizado, funcionando muito bem, extremamente estruturado. E, cara, sabe fazer. Olha o que virou o mundo. Olha o que virou os movimentos das universidades. Os caras foram na base, onde tu estrutura a sociedade. E como é que a gente corre atrás disso agora? Por isso que eu digo, cara, Porta Estreita, ele nasceu por um objetivo que hoje clarificou muito para mim, que é justamente ser uma voz dentro desses meios hoje tão distorcidos, porque a gente tem aqui a capacidade de chegar no mundo inteiro, a gente já está no mundo inteiro, a gente está nos Estados Unidos, a gente está na Europa, já chegou na Ásia. Então é uma voz para a gente trazer realmente para as pessoas uma oportunidade de ter um evangelho puro, simples, mas não fácil. Né? Porque existe uma grande diferença entre simplicidade e facilidade, mas que traga um confronto para as pessoas começarem a se questionar, cara, sobre aquilo que elas ouvem e o que elas fazem. Porque agora vamos falar, quem é o Jesus que vai vir? O povo está preparado para o cara que vai vir? Porque se prega o quê? Jesus é amor, ele é lindo, ele é muito querido, ele é maravilhoso e ele ama você. Sim, só que quem é o Jesus que vai vir? Então, o Jesus que vem, né? O Jesus que vem não é o mesmo cordeiro como nós falamos, né? Agora ele vem como leão, ele vem como juiz. Se ele vinha como advogado, agora ele volta como juiz para julgar todas as nações, para julgar todas as nossas obras. E, cara, é importante que nós entendamos isso porque a gente não quer compreender que Cristo nos exige tudo, né? A gente não quer compreender que Deus quer que nós morramos para nós mesmos e vivamos para Ele agora. Por quê? Porque é muito mais fácil nós estarmos dentro de um evangelho ao qual eu não tenho sofrimento. Isso nós somos privilegiados, como falou, né? O Brasil, talvez isso, né, não trazendo uma teologia do sofrimento, mas talvez um dos problemas que nós não tivemos, digamos assim, problema, é não ter uma perseguição ou não ter algo que fizesse verdadeiros cristãos. Você olha para a igreja primitiva ela era feita de pessoas que estavam correndo risco de vida. Então são pessoas puras que estavam lá porque Cristo realmente habitava no seu coração. Cristo realmente era o propósito da sua vida. Né? Hoje nós falamos que amamos Jesus, que Jesus é um cara legal, Jesus está no hype, né? Jesus é a figura pública. Mas esses cristãos, cara, eles estavam assim, eles se reuniam num lugar às vezes como esse, assim, parecido, né, trazendo para os nossos dias, e de repente alguém o governo romano poderia arrebentar a porta e levar todo mundo preso, cara. E aí ou você negava ou você permanecia firme. Coliseu. Ou era morte, tu, sua família. Então as pessoas, elas viviam um evangelho puro porque elas dependiam daquilo. Elas entendiam que não importa o que elas fizessem aqui, contanto que elas fizessem para a glória de Deus e que Jesus estivesse em tudo, elas poderiam morrer e tombar aqui que elas seriam recebidas no céu. Mas isso para nós é muito longe da nossa realidade. Né? A gente não quer morrer para nós mesmos. Martinho Lutero fala que
É quando ele diz, né? Tem uma frase que eu fui me batizar e quando eu me batizei nas águas, eu descobri que na verdade meu velho homem não morreu, ele ficou com uma mão para fora. Por quê? Porque a gente ainda tem essa carnalidade, ainda temos essa luta da carne e o espírito. É porque ela não morre, né? Cara, é todo dia, né? A batalha é todo santo dia, né? Todo dia. Nós acordamos, como Jesus falou, pegamos a nossa cruz dia após dia e nós seguimos com ela buscando aí a santificação e a permanência, né? Então nós olhamos para a eternidade e nós esquecemos que Jesus às vezes vai voltar. Nós ajuntamos tesouros para nós mesmos, para essa terra, para o tempo de agora. Cara, a gente está num looping, às vezes, de trabalho, e às vezes nós nos perdemos na própria obra de Cristo, porque nós vamos para a igreja como... A gente entra no ativismo. Numa instituição, você entra no ativismo, na instituição igreja e não na igreja mística, no corpo de Cristo mesmo. Nós entramos na instituição e de repente você está fazendo, mas você já não tem mais um tempo de dedicação, de oração. A leitura que você faz da palavra, né? A leitura que a gente às vezes faz da palavra é a leitura às vezes para uma ministração, para uma aula, mas e o meu devocional com Cristo? Né? E o meu dia a dia com Cristo? Então a gente acaba entrando nesse looping porque nós estamos esquecendo que, cara, amanhã ou depois Jesus pode estar às portas. Não né? é Amanhã, pode, né? Ele vai. Ele está, Ele tá ali. A gente não sabe o dia, não sabemos a hora, mas nós temos que viver como se fosse o último dia da nossa vida nessa terra. Tanto que ou ele pode voltar para todos, ou ele pode voltar individualmente para cada um de nós, né? Nós não sabemos o dia da manhã. Né? Tiago vai nos dizer que a gente fala que vai fazer alguma coisa, ele diz, loucos, né? Vocês não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã? É melhor você dizer, se Deus quiser, amanhã nós faremos tal coisa. Então nós sempre deixamos com que a vontade de Deus seja feita. Mas esse Jesus que vai voltar é um Jesus que agora já morreu, já ressuscitou, já fez o que ele veio fazer e agora ele vai querer, ele vai cobrar, né, aquilo que nós fazemos, que nós fizemos aí com a sua obra, com a sua noiva. Por isso eu olho algumas pessoas que tratam a noiva de Cristo. Você pensou, essas pessoas estão mexendo com a noiva do Cordeiro, é a noiva de Cristo. Então as pessoas, eu digo esses falsos profetas, pessoas que deturpam a palavra para benefício próprio, elas não estão ligadas que elas estão mexendo com a noiva do Cordeiro. Né? Vai alguém mexer com a sua esposa, com a sua noiva, cara, você vai virar uma fera. Jesus vai voltar como esse juiz. E essas pessoas que feriram a noiva do Cordeiro, que mentiram, que abusaram da noiva do Cordeiro, elas terão a sua paga. Infelizmente, por não se arrependerem, por não deixar com que o Espírito Santo fizesse, né, a mudança na sua vida, a metanoia na sua vida, mas Jesus vai voltar como agora um juiz para julgar todos os povos. E para a graça e glória do Senhor, nós também seremos julgados mais na questão dos nossos galardões, né, daquilo que nós fizemos para a glória dele, fizemos nessa terra. Mas para aquele que infelizmente não o teve como o seu Senhor e Salvador, será para a condenação eterna. É interessante a gente contextualizar isso, porque eu estava vendo um vídeo que eu salvei há muito tempo, que era um vídeo que na época eu não entendia, e eu fui ver hoje de novo e... Tipo assim, ele me veio na consciência com uma força assim, que me trouxe um entendimento muito grande, que é uma teoria chamada do paradoxo do ponto beta. O nome é estranho, então já é difícil de lidar com o negócio. Mas assim, ó, no cerne ele é bastante simples de entender. O cara fala o seguinte, num exemplo. Tu tá dentro de um relacionamento de trabalho, por exemplo, que é um tanto quanto abusivo. Tipo assim, tem o teu chefe lá, né, tá num ambiente de trabalho. Só, cara, teu chefe, ele é um grosseiro, é um estúpido, mas, cara, os benefícios são bons, o salário é bom, então, cara, vou ficar ali porque é suportável. O paradoxo ponto beta fala, se isso se tornar extremamente insustentável, necessariamente vai ter que tomar alguma atitude para mudar. Então, é melhor que seja pior. Tá ligado? Se continuar nesse... Dá para suportar? Vou tocar isso a minha vida, pro resto da minha vida e, cara, acabou-se. Agora, a hora que piorar, aí eu vou ter que fazer alguma coisa. E tu falou justamente isso. Onde o evangelho foi martirizado, onde as pessoas tinham que se esconder para orar, e a única alternativa era acreditar naquilo e viver aquilo, aí foi que o negócio cresceu. Porque o que aconteceu? Quando é que os apóstolos saíram para pregar o evangelho? Quando começou a perseguição?
Então, hoje a gente vive nesse oba-oba, aqui dentro do Brasil, principalmente, vamos falar de onde a gente vive. Cara, tipo assim, se fizer, tá bom. Se não ler, tá bom. Se tu for lá falar alguma coisa, tá bom também. Agora, quando o negócio começar a bater, eu vi uma cena outro dia, cara, que me pegou, tá? Foi 2 estações diferentes. Uma na Coreia ou China, não lembro agora. E outra na África, que chegou uma caixa no meio de uma galera. Cara, e quando abriu a caixa era a Bíblia. Meu irmão, que loucura foi aquilo. Parecia que assim, o pessoal tava sem comida há semanas e se atracaram naquilo. Porque era a única fonte assim, ó, de refrigério para aquelas pessoas. Se tu fazer isso aqui, aquilo vai ficar lá ao tempo, ao léu de um jeito, porque hoje é muito fácil. Muito fácil. O problema é que as pessoas elas tendem a aprender pela dor. Porque a dor, ela é uma excelente professora. Ela vem para te ensinar. E se tu aprender, cara, ok, vai vir uma outra situação. Não necessariamente vai ter que aprender pela dor de novo, mas a gente tende a optar pelo pior caminho porque tu não quer abrir mão daquilo que tens que abrir para poder aprender a lição que tu precisa para crescer. E maturidade é isso. Tu é pai, eu sou pai, tu é pai. Uma hora tu vai privar teu filho de alguma coisa. Tu vai repreender. A palavra salvaguarda isso. Para tu não deixar de utilizar a vara quando é necessário, para tu não deixar de chamar a atenção. Então, tipo assim, o que o nosso pai vai fazer? Vai fazer diferente? Cara, fala que a misericórdia dele é infinita. Certo? Só que a paciência dele uma hora vai acabar. Porque ele vai voltar. O cálice transborda. O cálice vai transbordar. E esse cálice, qual que é? O cálice da ira de Deus, cara? A ira de quem? O cara é Deus. Quem é Deus? É o cara que fez tudo. É aquilo que tu respira todo dia. É aquilo que te bota para dormir todo dia. É a comida que... Cara, é tudo. E o pessoal não se atenta disso. A gente, obviamente, né? Esperar que o transitório venha compreender aquilo que é permanente é o ápice da loucura. Um fato. Só que quando a gente consegue chegar num determinado momento que tu entra em silêncio. Silêncio, quando eu digo assim, o silêncio que eu digo, agora eu vou filosofar aqui, né? Na ausência do eu, do meu ego. Quando eu silencio o mundo, as distrações, as coisas à minha volta, tudo. E tô eu e ele, que eu entendo que eu tô fazendo parte dele. E eu tenho um vislumbre do que é a magnitude daquilo no que eu tô conectado, aí tu começa a rever certas ações. Aí tu começa a repensar certas coisas. Aí o perdoar fica mais fácil. Porque tu começa a se dar conta do que virá. Porque fala, né? A gente não consegue lidar com o peso da glória. Aí quando ele desceu no monte lá para Moisés, ele falou, cara, te esconde aqui atrás, vai ver pelas costas, porque se rolar de tu me... Acabou, cara. Acabou aqui, já era. E a gente tá falando de Moisés, né? Não era qualquer um, né? E a gente não tem capacidade de lidar com isso. Então, assim, ó, eu oro, e hoje eu falo aqui no podcast, cara, para assim, ó, que vocês orem para tentar ter ciência e experimentar o que é uma fração mínima do que é o peso da glória de Deus. Porque se tu sentir isso, cara, tu vai cair na real. Porque tu vai ser tomado por um temor tão grande, porque não tem como, cara. Porque assim, ó, quando ele vir, o que ele vai fazer? Ai, Senhor, já era, cara. Acabou. Não tem. Ah, mas não tem mais. Não tem si. Eu salvei uma imagem quando eu conversei contigo para te convidar pro programa. Eu tava ali vendo no meu WhatsApp um negócio da Jesus Copy, que eu gosto muito dos materiais deles. O cara postou essa foto, essa frase aqui, ó. Pensar no fim dos tempos não deve nos trazer medo, mas nos alertar sobre como viver o presente. Vá, cara. Muito real. Mas muito real. E me pegou e falou, cara, essa frase eu tenho que levar pro podcast. E é muito real. Porque a gente, quando ele vir, então daí eu vou me... Cara, é agora. Porque ele pode vir agora. Nesse momento. Cara, ele é Deus, ele faz o que ele quiser, da forma que ele quiser. E que nem tu falou, pode ser uma revelação individual. Para quantos ele se revelou no íntimo? Lá no quarto, no alto do monte, na fila do supermercado, tomando banho. Mas a gente não se dá conta, porque a busca também não é tão intensa. Né? E eu vejo que o pessoal assim, ó, não tem esse temor dentro de si. E hoje eu sinto muita falta disso.
nos púlpitos, nos lugares, nas ministrações, nas conversas. A gente não tem que exortar. Quem é a gente para exortar? Né? A não ser que Deus direcione muito bem, porque senão, daqui a pouco, tu vai virar um hipócrita e tu vira um fariseu. Porque eles eram muito bons em exortar, né? Exortavam todo mundo. Ah, loucura, tá errado aqui, tá errado ali, a lei não fala isso, a lei não fala aquilo, mas é letra. Cara, letra. Sem revelação, sem espírito. Porque hoje também é muito fácil tu pegar um texto ali, vou pegar esse texto para exortar meu vizinho. Com que revelação, cara? Com que autoridade? Aí Jesus fala, né? Antes de tirar o cisco do olho do teu Olha irmão, a trave. tira a trave do teu seu, olho. né? Porque te cega, cara, e realmente... E essa trave que cega hoje muitos de nós, a nova geração, a antiga geração, de forma geral, cara, é propriamente dito o ego. O ego, cara... Paulo fala sobre o ego a dar com os pés, cara, ter que matar. Tu vai pegar assim, ó, o livro de Obadias, tem um capítulo. Fala sobre Edom, a queda do orgulho, né? Edom vem de Adão, que vem de Adão, que vem de terra, que vem de humildade, que caracteriza justamente a queda do orgulho. Obadias foi levantado para derrubar uma cidade, que era uma cidade que era o cerne e a caracterização do orgulho dentro da Bíblia. E tipo assim, a gente deixa isso de lado. Tipo assim, não se fala sobre ego. Muito pouco sobre ego. Tá tudo bom ser eu. Tu tem que descobrir... Papo de coach agora, né? Nada contra, mas tem uns que, cara, não tem como. Cara, tu tens que descobrir quem tu é e o teu potencial, porque o teu eu, o teu propósito de vida e alta performance, tu tem que ser tu e tu e tu e tu e eu e eu e eu e eu. Cara, no evangelho, a única coisa que tu tem que matar é o eu. Primeira coisa. A sociedade vai lá e potencializa o quê? O eu. Hoje tem uma teoria, né, que tem se propagado de que Deus te aceita como tu és, né? Na verdade, não é bem assim, né? Deus te aceita como tu estás, né? Como tu estás agora, né? Mas ele te aceita como tu estás se tu também aceitar e permitir que ele te transforme, te molde da maneira que ele quer que tu seja, né? Então, não é que Deus te aceita como tu és, né? Ele te aceita como tu estás agora. Para que tu te torne o que ele desenhou, né? Exatamente, para que tu siga o plano que ele tem para ti, sabendo, né, que os planos dele são muito melhores do que os nossos, né? Então, cara, vamos acordar para isso, né? E a gente mesmo como líder, assim, de ministério, tu como presbítero, está à frente, assim, das pessoas, cara, a gente, às vezes, eu falo muito mais por mim, quer ter algumas vezes resultados grandes, né? Mas vivendo nessa facilidade, cara, os avivalistas não tiveram trajetórias fáceis para alcançar o avivamento, para alcançar os resultados que eles tiveram. Então a gente fala assim, porque eu vou ficar nessa facilidade, nesse marasmo aqui, porque eu acho que esse é o caminho mais fácil, né? É porque se eu me posicionar, eu vou perder gente dentro da igreja, eu vou perder seguidor, eu vou perder like, vou ganhar hater. Isso. Mas no final, os avivalistas, eles passaram por caminhos muito mais tortuosos e tiveram muito mais resultado, ganharam muito mais almas do que a gente tentando preservar um pequeno grupo que a gente tenta preservar próximo a gente, entende? Então, não é perder para ganhar, né? Não é tentar ganhar todas, né? Algumas coisas tu vai perder pelo caminho. E Deus, ele vai te permitir que tu perca algumas coisas também para te forjar cada vez mais, para que tu avance cada vez mais, para que tu seja mais ousado e tente mais dentro da vontade que ele tem para ti, né? Tem que ser ousado para ser usado, né, cara? Tá, olha assim, ó, show de Bíblia agora, né? Porque agora começa a fechar as coisas, né, cara? Eu peguei aqui a passagem que eu mandei no grupo ontem, daquela devocional que eu peguei ali. E a passagem é Gálatas 1:10, que fala sobre isso, né? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo. E hoje Paulo, cara. Eu falo assim, eu amo Jesus, mas Paulo, cara, Paulo é Paulo, cara, não tem. Paulo é voadeira, cara. E é justamente isso, né, gente? Quando a gente fala do evangelho fragilizado, é um evangelho que vem para agradar o mundo. O evangelho de hoje, né, eles tiraram o peso de Deus, da glória. De hoje nem podia chamar de evangelho, porque isso aí é uma heresia gigantesca, né? Eles colocaram o Deus da graça, o Deus do amor, e esqueceram que é um Deus de juízo e justiça. Então, quando você olha para toda a Bíblia, Deus sempre exigiu uma forma de ser adorado.
Deus nunca foi um Deus de bagunça. Deus nunca foi um Deus de que você pudesse chegar de qualquer forma. Quando chegavam no templo, quando eles foram lá fazer algo bom, né, que estavam carregando a arca, ali, esqueci o nome deles, mas eles foram buscar a arca, pegar a arca para não cair no chão, eles foram fulminados, porque a arca representava a glória de Deus. Então, hoje, o pregador, o ministro, ele tem muito receio de pregar que Deus é um Deus de justiça, que Deus é um Deus que vai cobrar os nossos erros também. Então, é muito pregado um Deus bonzinho, é um Deus que te ama, é um Deus, né, um Deus açougueiro que só quer o seu coração, é um Deus que te ama ao ponto de dar o seu filho. Mas esse mesmo Deus é um Deus de juízo. É um Deus que um dia, como nós estamos falando, vai voltar e ele vai julgar todos os seres humanos. E vai lançar no inferno muitos deles, aqueles que não aceitaram o seu filho. Então, tiraram o poder de Deus, colocaram Deus numa gaiolinha, botaram um laço, uma fita no rosto de Deus, e agora esse Deus que nós apresentamos na sociedade é esse. É um Deus que tudo pode, que você vem para Cristo e está tudo bem o jeito que você vier. Contanto que você pode ficar assim, está tudo certo. O que importa é que você creia em Jesus. Mas quando a gente olha para a palavra, nós vemos Tiago falando que mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras. Então, ou seja, toda conversão vai exigir uma mudança de vida. Quando a gente é realmente cristão e quer viver realmente o evangelho, nós vamos mudar nossas atitudes. É impossível que a pessoa fale que é cristã, que ela aceite realmente Jesus Cristo, que ela receba o Espírito Santo e que ela não tenha uma mudança de vida. Então, quando nós fazemos isso, nós pregamos um Deus que é sim amor, que é sim maravilhoso, que é misericordioso, mas que tem um cálice de ira. É um Deus que, quando o homem peca, o homem mesmo colhe o seu pecado, né? Porque essa foi a lei instituída por Deus. Então, foi tirado de Deus o elemento da justiça. Então, é por isso que a gente, às vezes, vai para uma igreja e o pessoal está de qualquer jeito, a pessoa vai de qualquer forma. Ela nem parece que ela está diante do Deus dos deuses, nem parece que ela está diante do Deus Todo-Poderoso. Ela vai como se ela estivesse num clube, num lugar onde ela vai ali passar um tempo. Isso não só de ambiente eclesiástico, como nós estamos falando, mas às vezes dentro de casa, no seu dia a dia, ela não carrega Deus. Ela não muda suas atitudes. Ela é uma pessoa no trabalho, ela é uma pessoa na igreja, ela é uma pessoa no trânsito. Mas quando nós entendemos, falando um pouquinho de teologia, sobre a cosmovisão cristã, a cosmovisão cristã, o nosso cristianismo, a nossa fé e a nossa vida cotidiana, elas interpenetram uma a outra. Ou seja, nós não temos uma pessoa, um Weber no trabalho, né? Um Weber no trabalho, ou um Webster na igreja. Então, eu não sou um Weber que está aqui falando, né, num podcast e amanhã eu sou outra pessoa no trabalho. Não, a mesma pessoa que eu sou aqui, eu devo ser lá. E isso deve ser para todas as áreas da nossa vida. Né? Nós carregarmos esse Deus, nós carregarmos essa glória. Nós somos embaixadores, somos representantes dele aqui na Terra. Então, o evangelho acaba sendo muito frágil por causa disso, porque as pessoas têm medo de dizer que Deus é um Deus de juízo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que Deus ele mata a Priscila e Áquila quando eles mentem sobre a oferta, que era deles, que era lícito eles pegarem aquele valor. Mas a palavra diz que eles caem mortos, caem fulminados mortos. Ou seja, não é só o Deus do Antigo Testamento que é um Deus de juízo, que é um Deus de santidade. Hoje ele ainda é um Deus de santidade. Mas as pessoas elas têm medo, elas parecem que querem justificar Deus. Deus é Deus independente do que aconteça. Deus é soberano independente do que aconteça. A nossa regra de fé é a Bíblia. Então, se a Bíblia me diz que Deus é soberano, que Deus é amor, que Deus é misericordioso, eu fico com a palavra de Deus. Com a opinião do mundo e o que a palavra diz, eu fico com a palavra. Então, a gente não precisa temer, e muito da apologética é isso, a gente não precisa temer de falar que Deus é um Deus de juízo, que Deus é um Deus que vai julgar. Porque hoje a palavra julgar, não julguei, está na moda, né? Você não pode ter uma opinião divergente de alguém, seja em crença, seja em futebol. Mas claro, com essa questão de tanta ideologia disseminada pelo mundo, tu julgou, É a sociedade do sentimento, ou seja, antigamente... Tá muito aflorado isso, né, cara? Qualquer coisinha, a pessoa se acaba em choro, em lágrima. Hoje as palavras ferem. Hoje a pessoa
ela é capaz de tirar a sua vida por causa, às vezes, você falou grosso, você falou ríspido, ou porque você divergiu dela de algum assunto. Eu passei recentemente algo muito parecido com isso, alguém da minha família, por causa de política, né? Eu tenho as minhas visões mais conservadoras e essa certa pessoa, ela é extrema esquerda, sim, e são visões completamente antagônicas. E por causa disso, a pessoa me bloqueou, cara, pessoa assim, ó, da família, do núcleo familiar. mais, eu não quero citar, mas do núcleo mais próximo da família, simplesmente ela esqueceu que nós somos parentes ali, por quê? Por causa de uma ideia, de uma ideologia. Por causa que as palavras vão, né, as minhas atitudes no meu voto ou nos meus pensamentos estão ferindo a liberdade dela. Mas em nenhum momento eu incitei violência, eu incitei alguma coisa, não, eu só tenho os meus pensamentos. Só que hoje você ser um conservador, você ser um cristão, você ser uma pessoa posicionada nessa área, você tem um monte de ismos já gravado nas suas costas, né? Então é machista, é homofóbico, é tudo isso no meio. Então, se você é uma pessoa cristã que busca ter um evangelho puro e renunciar, e às vezes essa renúncia vai fazer com que pessoas, quando Jesus fala que ele veio para a terra não para trazer paz para o mundo, mas trazer espada, que ele dividiria mãos e pais, filhos e pais, irmãos e irmãs. Ele não estava dizendo que ele veio com esse propósito, mas que muitas pessoas olhando para a nossa caminhada agora, elas iriam ser tão divergentes que elas parariam de... Não, eu não vou caminhar com essa pessoa porque ela é muito religiosa. Aí também hoje, né, engrenando o assunto aqui, você ser o minimamente responsável com a palavra de Deus. Você basear a sua vida na palavra de Deus, você se torna um religioso, um legalista. Não, se a palavra diz isso, eu quero seguir isso, a sociedade olha para ti hoje, não, é legalista. Não, esse daí é religioso demais. Então você ter o mínimo de respeito, o mínimo de cuidado com a sua vivência de fé, seja na igreja, seja no dia a dia, as pessoas já te olham, né? Se você fala assim, poxa, esse jeito de adorar o Senhor talvez não seja certo, porque a Bíblia exige dessa forma. Não, você é legalista, porque você tem que... Todas as formas, todos os caminhos levam a Deus. E isso é um evangelho muito fraco e muito perigoso. Esse fato da separação, assim, eu vejo que tipo, o inferno ele tem feito a festa, né? Porque a gente foi feito para andar em comunhão e compartilhar. Então, se a gente tem, como a gente tinha falado antes, a oportunidade de compartilhar muito sobre a palavra, essas ideologias e a rispidez que a gente tem entre divergir de alguém, divergir de alguém, ela coopera para que haja separação e não união em todos os âmbitos. Então, tipo assim, hoje tu não pode manifestar a tua crença, a tua visão de uma maneira em que os outros não se ofendam. Exato. Antes era muito mais simples a gente conversa, eu falo o que eu penso, tu fala o que tu pensas, se a gente não concordar, a gente continua amigo e tá tudo bem, a gente vai tentar achar um ponto de equilíbrio ali no meio das nossas diferenças e seguimos para frente. Hoje em dia parece que tudo é um motivo para arrumar um pé de guerra. Se a pessoa não tomar café é um problema, né? Daí a gente já começa a desconfiar. Toma café com açúcar. Aí piorou. Aí piorou. Então a gente entra nessa realidade que a gente tem vivido hoje e que o diabo ele tem se aproveitado também desse modelo que a gente tem vivido, né? E até a gente mesmo, cara, às vezes, tipo... cuidar, né? A gente vigiar e orar para que o nosso ego também não sobressaia, porque então a gente tem um pouco mais de conhecimento, ou a gente tem compartilhado um pouco mais da palavra, ou a gente tem andado com pessoas um pouco mais influentes, para que a gente também não venha a rejeitar outras pessoas, julgar outras pessoas a partir de um degrau onde a gente nem tá, né? A gente acha que tá, né? Então, assim... Há uma coisa que a gente tem que colocar nas nossas orações, e eu me coloco como primeiro, assim, é que a humildade nunca venha a diminuir, né? Que a gente venha sempre crescer em humildade e sempre olhar para o próximo com amor, porque no final das contas é assim que Jesus faria, né? Se a gente quer ser mais parecido com ele, é assim que a gente deve agir, né? Essa questão da humildade, eu já falei isso em outro podcast, né? Eu gosto muito da etimologia das palavras, né? Ver a base, de onde é que nasceu, de onde é que veio.
E a humildade é um reconhecimento da nossa real natureza. Porque a palavra humildade vem de humus. Humus vem de terra, pó. Então, se tu reconhece a tua essência, por natureza, tu vai se tornar humilde. Básico. Então, tipo assim, eu olho pro cara na minha frente, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa de muito status, sei lá, dono de uma empresa, vou falar com meu funcionário. Se eu tenho esse entendimento, é assim, ó, um monte de areia olhando para um monte de areia. É tudo igual. Não muda nada. Isso já é uma chave que vira. Pega o código. Humus, terra. Tu é pó, cara. Ninguém aqui é diferente. Todo mundo é igual. Tudo farinha do mesmo saco, literalmente. Isso é muito real. E... Eu ia falar um negócio que o Evander falou agora, cara. Me fugiu. Humildade, terra, tal. Pô, daqui a pouco vem. Puxei. Eu preciso agora de um gancho. Pô, era um negócio importante que eu queria falar. Mas vai. Onde é que nós paramos ali? Agora tu me pegou de... Vamos continuar então falando sobre o sofrimento, né? Isso, boa. Daqui a pouco vem. Não, Isso aí faz parte, né? Estamos ao vivo aqui. Tem uma frase do C.S. Lewis que ele fala, né? Que o sofrimento é o megafone de Deus. E às vezes a gente não entende o porquê do sofrimento, né? Até tem um dilema na teologia que fala por que um Deus bom permite o sofrimento, né? Por que existe um Deus bom e o mal, né, ao mesmo tempo? E quando o C.S. Lewis fala isso, cara, para nós, como tu falou, infelizmente o ser humano ele tende a aprender mais na dor, mais na dificuldade, né? Bom, quem tem filho sabe, uma correção, ela tem uma correção física às vezes, né, com carinho, com amor, ela tem mais resultado às vezes do que você falar demais, do que você gritar demais, né? Porque o ser humano é educado às vezes muito pelo sofrimento, pela dor. Lembrei. Continua, vai não, agora não vou esquecer mais. Segura aí. Então, quando Deus permite muitas coisas na nossa vida, né, Deus transforma o mal em bem, como a palavra fala, né? Deus usa o mal para se tornar bem. Nós não entendemos os caminhos do Senhor. Nós olhamos para José. José do Egito foi vendido pelos seus irmãos, vendido como escravo, foi caluniado pela mulher de Potifar e parou na prisão, foi esquecido, ajudou lá um colega, o colega voltou para o palácio, esqueceu dele. Mas lá no final, lá pelo capítulo 42 lá de Gênesis, ele vai dizer que agora ele entendia o porquê que ele passou tudo aquilo. Porque se ele não tivesse passado aquele sofrimento, se tornado governador do Egito, não somente ele estaria salvo da fome, né, que veio sobre a terra, mas toda a sua descendência e sua família também não seria salva. Então Deus tem seus meios, seus planos. Nós não compreendemos, mas quando nós olhamos para o todo, nós vemos que tudo coopera. Né? E quando fala tudo, a palavra é realmente tudo, seja... A questão é que a gente, sim, Deus revela o teu plano para mim agora para eu entender o que vai acontecer daqui para frente. Para que eu possa estragar tudo, né? Isso. Por isso que Deus... Cara, porque é muito... Eu vi um vídeo hoje, falava sobre isso, cara, é um conto chinês, se eu não me engano. Não sei se vocês já viram sobre isso. Eu vou tentar lembrar de todas as partes, que é uma sequência, assim. Mas um fazendeiro chinês, ele tava lá, né, na casinha dele, ele tinha um cavalo... Daí o cavalo caiu num precipício e morreu. Daí a comunidade, meu, que horrível isso! E agora? Você não acha que isso aí é uma perda irreparável? Ele, talvez. Beleza. Daí lá, cuidando da horta dele, vem uma porrada de cavalo selvagem, começa a comer ali em volta, o cara começa a criar, os cavalos ficam perto, a galera, meu, que legal, quanto cavalo que veio agora, né? Que boa notícia. Talvez. Daí o filho dele pega, vai andar de cavalo, sai correndo, o cavalo cai, quebra a perna. Meu, teu filho quebrou a perna, não pode mais te ajudar, que horrível. Talvez. Chega uma galera lá do exército, usando de cavalo, vem, pega os cavalos, estão alistando todo mundo da aldeia para ir para a guerra, o filho dele tá com a perna quebrada, não vai servir. Meu, teu filho agora, né, tá aí, não vai servir, né, que horrível. Talvez. Né? Tu não vai conhecer o plano todo, cara. Então as coisas vêm ao teu encontro, tu não pode determinar, cara, isso é ruim, isso é bom. Só confia. Aí tá o desafio. Falar é muito fácil, maravilhoso, né? Falar sobre isso. A gente tem bom, vamos falar de uma situação bastante pontual, mas a gente tem, né, pessoas dentro da Nação Forte que na pandemia perderam uma filha. Vocês sabem do que eu tô falando, né? E, cara, naquela situação, quem foi no velório falou assim, ó,
quem era convertido se converteu de novo. Dado o entendimento e a maturidade. Que a gente, em grande parte, eu não consigo imaginar um negócio desse. Mas quando tu tem determinada maturidade, pessoas vão dizer assim, meu, que frio. Sim. Né? Que pessoas têm sentimento que... Cara, mas tipo, talvez. Talvez. Não sei o que vai ser ali na frente. Vai ser um testemunho? Uma pessoa que estava lá precisava ser convertida para virar o próximo Billy Graham? Tu não sabe? Uma coisa que eu vivo para mim pensando é assim, ó. Cara, eu não preciso ser um evangelista de multidão. Eu preciso alcançar uma pessoa. Que seja a minha vida inteira. Se eu alcançar uma, bastou. Mas que ela entendeu. A pessoa que ganhou, né? Ganhou, entre aspas, né? Mas que pregou para Billy Graham, ela foi participante nesses milhões de almas que foram... ele. Foi fundamental, né? Na Precisou verdade. ele. É porque, por isso que eu digo assim, ó, não é o comissionamento do evangelista, do profeta, do mestre. Cara, todo mundo se movimenta em todos os ministérios. Cada um tem o seu chamado. Cara, eu sou mais evangelista. Né? Eu falo mais, eu consigo me conectar mais fácil com pessoas. Só que eu tenho um pouco do meu mestral, eu tenho um pouco do meu profético, ele sabe, porque eu falei da filha dele, foi muito reto e direto. Foi muito louco. Foi, né? Certo? Ainda falei pra ele assim, ó, anota na apostila que vai ser uma menina. Foi dito e feito. Nasceu. A gente tem, só que assim, a gente tem que ser intencional. Não tem, a gente tem que ser sensível, tem que estar orando, tem que estar buscando, tem que estar santificando para conseguir fazer aquilo que Deus quer pra gente naquele momento. Porque aquela história, cara, o cavalo vai passar. Aquela oportunidade vai vir. Tu tá preparado para ela? Tu tá buscando, tá te policiando para estar preparado para se mover naquele momento? O que eu ia falar é algo tipo assim, ó. A gente falou lá no começo. Cara, a gente não lê, a gente não busca, a gente não se aprofunda, mas vamos pegar o básico. Quem que é o nosso maior rival? O diabo. É o nosso maior inimigo. Daí tu vamos pegar lá no início, lá no começo, a queda, o céu. Primeiro mal, onde tudo se originou, para ver como a gente, perdão a palavra, é bem burro, cara. Que tu só precisa pegar aquele ponto. O que o diabo faz hoje em dia? Exatamente o que ele fez lá. Ele vai, conta uma parada muito legal, junta uma galera no montinho e vão fazer uma rebelião. E vão se virar contra aquilo que é a verdade. O diabo só vem repetindo o mesmo padrão, de era em era, nunca mudou. Ele só vem distorcendo a verdade o tempo inteiro. Onde é que ele foi a grande sacada, né? Quando a gente pega ali Roma, né? Que se institui a questão ali, o imperador vem e traz, né? Que agora o evangelho tem que ser pronunciado, todo mundo tem que ser... Aquela história toda. Sim. E nasceu essa loucura de hoje em dia. Daí nasceu hoje um culto à idolatria gigantesco, que a gente sabe que as pessoas estão se perdendo e nem sabem que estão. Né? A gente tenta direcionar dentro daquilo que pode. Mas, cara, é só tu assim, ó, cara, eu não quero ler a Bíblia. Então vai lá e só entende o que aconteceu quando teve a queda. Porque ali nasceu o pecado, ali nasceu o mal. Porque o que Lúcifer fez? Para mim, qual que é o maior pecado dentro daquilo que eu estudo, que eu busco, porque eu sou fascinado por esse tema? Cara, o maior pecado é a idolatria. Porque o que Lúcifer fez? Ele pegou, ele idolatrou a si mesmo acima de Deus. Ele falou, eu faço melhor, cara. Se eu não fizer melhor, pelo menos faço igual. Então vamos botar no lugar dele ali, vou botar meu trono lá e vou fazer igual. Daí quando ele faz isso, ele se bota acima do próprio Deus. E quantos de nós não fazemos isso? Todo dia. Me preocupei. Idolatrei a preocupação? Não botei Deus acima da minha preocupação. Onde é que está a minha fé nessa hora? Ah, cara, tem uma conta para pagar, não tenho dinheiro e agora que eu... Take it easy, calm down. Respira, cara. O que a palavra fala? Fé. Mas tu vê como é sutil? Felipe Belo falou um negócio para mim outro dia, cara, que é muito real. O problema não é o ilícito. O problema é a licitude. Aquilo que é lícito fazer. É lícito servir na igreja? É. Entrou no ativismo, errou. Questão de dosagem, né? Dosagem, equilíbrio. Trabalhar é ilícito? Não é. Ganhar dinheiro é ilícito? Não é. Mas quando te tomou o centro da tua... Acabou. Daí a gente tá falando, cara, por que o evangelho hoje é raso? As pessoas não buscam porque, cara, é problema tu olhar o Instagram? É problema tu seguir um pregador legal? Não é. Mas tu não tem discernimento, virou um problema. Cara, é um fio de navalha. É um fio de navalha. E o diabo sabe maquiar isso muito bem. A palavra fala, né? O mundo jaz no caído. Olha quanta distração. Meu Deus. Pra tudo quanto é lado, cara. Tu te desvirtuar desse negócio. Daí tu matar... tu desfazer esses altares que tu constrói.
sabe? Para uma celebridade, para uma conta que tu gosta, para um Reels que tu fica vendo e gasta horas dentro daquilo. Às vezes para um programa de TV que tu tá vendo, tu nem sabe que tá sendo influenciado. E quando tu te dá conta, pô, mas é tão legal, mano. Ô, não tem problema um programa, ou está uma música diferente. E daí tu vê, cara, tu começa a ser minado o tempo inteiro. E daí, obviamente, tu acaba te perdendo. Porque hoje, vamos lá, Weber, onde é que eu busco uma fonte boa para eu tomar de água pura? Porque hoje o que a gente mais tem é fonte que brota água doce e água salgada. E ela vai o tempo inteiro, vai mudando. Ela joga água doce lá um pouquinho, vou beber, e vem com uma água salgada depois e te enche com aquela coisa insalubra. Daí, opa, agora eu vou jogar mais um pouquinho pro cara achar que o negócio é bom. E vai lá e joga tudo. Porque o que o diabo fez? Ele usou a palavra. Sim. O tempo inteiro. E ele continua usando a palavra. Exato. Só que não tem contexto dentro desse negócio. Exato. E aí? O que nós faz? Exato. Cara, muito... Falei que era bom, eu tinha que lembrar disso aí, cara. Não podia perder isso aí nunca. Muito do... eu, como professor de teologia, eu sempre incentivo a esse estudo. Nós até tivemos aula recente sobre exegese e hermenêutica, né? Que é você pegar o texto e você compreender o que o texto falou originalmente para os ouvintes da época. Então, muito das seitas e outras falsas religiões que surgiram foram pegando textos isolados, né, da palavra e trazendo um entendimento que não faz... Aquele texto, dentro do seu contexto, não tem nada com o que a pessoa acha que é. Então, a primeira coisa, cara, que a gente pode fazer, e é o que a gente tem insistido, cara, é o estudo sistemático da palavra. É a ajuda do Espírito Santo. Sem ele, Jesus falou que ele seria o nosso consolador, o nosso ajudador, e ele nos ajudaria a lembrar das palavras que o Senhor teria deixado para que nós pudéssemos estudar. Então, cara, ter uma vida espiritual, ter uma vida diária com o Espírito Santo, ser guiado por ele, e quando abrir a palavra de Deus, abrir ela como um manual de vida, né, um alimento mesmo, como tu falou, essas pessoas sedentas pela palavra de Deus. Para nós é até banal, às vezes, né, nós temos lá 5, 6 bíblias de estudo, um monte de livros à parte, e para nós às vezes nos torna tão comum, mas meu Deus, a palavra de Deus ela é tão rica, ela é tão profunda, que toda vez que você vai, cara, com um desejo, com o Espírito Santo, tu sempre encontra uma fonte que jorra água pura, água saudável mesmo. Então, o nosso papel é esse, o nosso papel é buscar. O nosso papel a fonte está ali, Deus nos deixou a fonte. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos atrás dela. Nós vamos buscar através da palavra, nós vamos orar, nós vamos pedir discernimento do Espírito Santo para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Hoje as pessoas, com esse advento, como tu falou ali, não nada de contra, né, mas do coaching e tal. Cara, se você pega e faz ali um mini curso na internet rapidinho, você consegue ter muitas técnicas para que as pessoas, para manipular o sentimento das pessoas. Persuasão e... Rapaz, tem muito. Então você usa um elemento espiritual, religioso, porque o ser humano é religioso por si, né? E quando eu falo religioso é porque todos nós temos uma crença, até o ateu tem a sua própria crença. Crê que não crê em nada, né? Ele, de certa forma, é uma crença, não é? Porque ele sabe, ele tem convicção de que aquilo não existe, para ele se torna, então... uma verdade não é absoluta. Uma fé, ele se torna aquilo, não, realmente isso aqui é o que eu acredito. Então, o ser humano é religioso por si só. Se nós pegarmos, né, qualquer período da sociedade, em qualquer época, em qualquer tribo isolada, todas as tribos sempre vão ter um Deus, sempre vai ter uma divindade, uma transcendência. Intrínseco no ser humano, né? Faz parte do nosso DNA, do que nós somos. Fomos criados por ele, né? Temos o sopro, o fôlego de vida dele. Então, o nosso íntimo, o nosso espírito sempre está buscando essa conexão com o transcendente. Até tu brincou no começo aí de falar sobre ET e tudo mais, né? Por que essas pessoas levam isso tão a sério? Porque são pessoas que precisam acreditar em algo mais. Vamos lá, se a gente viver nessa vida, como o Paulo falou, só para as coisas daqui nós somos os mais miseráveis e somos os mais infelizes e tristes pessoas do mundo, porque nós vivemos só para as coisas daqui, mas as coisas daqui não preenchem o nosso desejo, não preenchem o nosso todo. Nós só somos preenchidos com algo mais, com algo transcendente, com algo que a gente não consegue explicar. Então aí se vem a ufologia, vem pessoas que acreditam em seres de outros planetas, vem
vem pessoas que acreditam em energia, em reiki, enfim, um monte de outras religiões, outros entendimentos espirituais, né? Porque o ser humano precisa disso, a gente precisa acreditar em algo mais. Né? Se a gente pega filósofos das antigas, igual Nietzsche, está muito na moda falar de Nietzsche, né? O homem que proferiu que Deus está morto, que a sociedade ia evoluir em um passo que Deus seria rejeitado, que não precisaríamos mais da crença de Deus. Isso em 1800 e pouco ali. Só que nós vemos hoje, na verdade, o mundo é mais religioso hoje, né, eu digo num geral, do que era na época dele. Então, quando ele fala que Deus está morto, na verdade que ele morreu, mas Deus continua vivo. Né? O ser humano nunca foi tão religioso quanto ele é hoje, porque as pessoas precisam disso. E quanto mais a modernidade nos traz conforto, segurança, imagina, a gente tem uma vida mais confortável do que qualquer rei da Idade Média. Né? Ou seja, a gente está em casa, a gente pode pegar o celular, a gente pode pedir uma comida, a comida vem na porta de casa, você não precisa fazer nada. Então nós temos nunca fomos tão cheios e tão vazios ao mesmo tempo. Né? Porque as coisas daqui, cara, nós não fomos feitos para as coisas só da terra. Nós somos barro, somos poeira, somos pó, mas dentro de nós há algo transcendente, algo eterno, que é o nosso espírito. E esse espírito que faz a comunicação com Deus, ele sempre vai ansiar por algo mais. Então muitas pessoas acabam caindo em todo tipo de ventos de doutrina. Né? Por quê? Porque deixam de ouvir a verdadeira voz. A Bíblia, Cristo e tal. Não é isso que eu quero, mas buscam em outras coisas. Aí está falando sobre idolatria, né? O ser humano, ele é especialista em criar ídolos para si. Nós vemos ali quando Moisés vai para o monte, fica ali 40 dias no monte falando com Deus, a primeira coisa que o povo faz é erguer um ídolo para que eles pudessem adorar, porque eles precisavam ver alguma coisa. E eles criam ali o bezerro e adoram aquele bezerro. Por quê? Porque o ser humano precisa acreditar em algo mais. E infelizmente a nossa sociedade, por que esse enxame de ideologias e utopias que nós temos hoje, de pessoas, de iluminados que vêm dizer que tem o plano certo para o mundo. Não, se o mundo for nessa linha, você pode acreditar que não vai mais haver sofrimento, mais dor, todo mundo vai ser feliz. E as pessoas caem nesse engodo. Por quê? Porque as pessoas querem isso, mas a gente nunca vai encontrar nessa terra. Falando mais uma vez sobre cosmovisão cristã, nós sempre olhamos para o mundo com um prisma da queda, né, da criação, da queda e da redenção e da consumação. Ou seja, nós entendemos que Deus criou todas as coisas e tudo era bom, mas por causa da queda, tudo, né, acabou sendo corrompido. Por isso que através da redenção de Jesus Cristo nós somos salvos. Então ele vem para que o mundo fosse salvo através da sua redenção, e haverá uma consumação um dia. Então quando nós olhamos para o mundo, nós que somos cristãos, a gente não cai em qualquer conto de utopias e ideologias, porque a gente entende que enquanto o ser humano estiver nessa terra, nós tivermos esse corpo de carne, as pessoas vão continuar sendo más, as pessoas vão continuar sendo egoístas, pensando em si próprias. Então quando nós temos essa cosmovisão cristã, quando nós temos esse entendimento e olhamos com a lente do cristianismo, cara, a gente sabe, e a gente volta no assunto lá no começo, é mais fácil nós perdoarmos o nosso irmão, porque quando eu olho de fora e vejo por causa que ele está fazendo aquilo por causa do pecado e que ele ainda não foi alcançado pela graça, então eu consigo ser mais perdoador, eu consigo olhar com um olhar mais de misericórdia, porque eu já fui alcançado por essa graça. Então, quando nós entendemos e levamos esse cristianismo para a nossa vida, aí tocando ali no assunto novamente desse evangelho mais fraco, que não tem essa vivência diária do evangelho, né, da visão cristã, acaba que a pessoa ela não entende isso. E as pessoas não vivem o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque as pessoas não querem ter esse confronto, não querem matar o seu próprio eu e tentar ver, né, o escopo geral da sua vida. Não, a partir de agora eu vou olhar com os olhos de Cristo. E para finalizar rapidinho, só Jesus falando, né, quando ele fala que você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, se o ser humano entendesse isso, não haveria roubo,
não haveria violência, não haveria morte. Por quê? Porque a partir do momento que eu não quero ser roubado, furtado, eu não te furtaria. Perfeito. A partir do momento que eu não quisesse ser morto ou espancado na rua, eu não faria isso. Eu não quero, eu não vou fazer para o meu próximo. Mas por causa do pecado, infelizmente o ser humano não conseguiu entrar isso na sua vida e nós vivemos o que vivemos, né? Jesus foi lá e sintetizou toda a lei em 2 mandamentos, né, cara? E tipo, Ser humano. simples, prático, mas a galera, cara, eu prefiro dar meu jeitinho, vou resolver do meu jeito e quando boto eu na jogada... Isso, aí volta o que tu fala do orgulho, né? Tanto que quando ele foi questionado qual seria o mandamento mais importante, foi isso que ele falou, né? Foi isso que ele foi nessa linha aí, né? E o que tu estavas falando ali sobre não ser enganado, né? E tu também estavas falando algo tipo sobre que o mundo te apresenta, às vezes até o próprio evangelho de uma maneira maquiada ou distorcida ou enviesada para te converger para uma realidade a qual não seria a realidade que Cristo tem para ti, né? Então, mais uma vez a gente volta, né? A importância de a gente estar embasado na palavra, pela prática da leitura, né? E guiados pelo Espírito Santo. Eu lembrei de um texto que fala aqui que o diabo, ousado como ele usou a própria palavra para tentar convencer Jesus lá no deserto. Então, assim, cara, tá dizendo aqui... Ele não vai contar mentira, mas ele vai falar heresias. Mateus 4, né? 5. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então, assim, cara, o diabo ele usou a palavra para tentar convencer Deus que ele podia fazer algo que ele não precisava fazer. Então, quem somos nós, cara? Se ele tentou contra Deus, imagina contra nós, cara. Então, agora que eu falo que tipo, o importante da gente estar sempre baseado na palavra, porque o próprio Jesus falou para ele. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, ele usou a escritura, que estava sendo desviada do centro dela, usou a própria escritura para rebater aquilo como um argumento mais fundamentado, né? É que o que foi lá atrás, ele continua repetindo, né, cara? Tipo assim, ele não tem a capacidade de criar algo novo, ele só repete o mesmo padrão do que já era, né? Ele quer fazer toda a criação cair como caiu o pessoal lá do céu. E tu vê que hoje, tu falou um negócio ali que me deu um estalo aqui agora. No deserto, né? Os 40 anos lá, galera. Cara, eles caminharam com Deus. E tipo assim, não foi o caminhar com Deus espiritualmente falando, tenham fé. Cara, o mar abriu. Sim. Tinha uma nuvem. Tinha uma coluna de fogo. Brotava maná, cara. Vinha codorna, vinha o que tinha de coisa que eles precisavam acontecia. Eles viram o fogo descendo um monte. E os caras foram lá e fizeram um bezerro de ouro. Porque o cara demorou pra descer. Isso aí é uma insanidade pra mim, tá? Porque é o que tu vê hoje. Daqui a pouco, no fim, cara, vai começar a acontecer uma porrada de milagre, sinais e maravilhas, e o pessoal ainda não vai acreditar. Não. Por isso que é tão importante da gente, cara, falar o máximo que der para o maior número de pessoas possível, de algum jeito trazer, claro, né? Novamente, quem vai convencer o Espírito Santo? A gente vai levar a mensagem, vai ser luz do mundo, a gente vai ser sal da terra. Se eu não me engano, até o André Fernandes fala isso, né? A característica do sal, né? Qual que é a característica do sal? Dá sabor. Não, sal dá sede. Sal dá sede. Então, uma vez que tu experimenta esse sal, tu vai ficar sedento por mais e vai querer mais. Daí tu vai querer ir para a fonte de água viva que vai te saciar essa sede. Então, assim, ir lá e falar, sabe? Ir lá e apresentar. As pessoas olharem para o teu exemplo, olharem para o teu caminhar, olharem pela forma que tu te move, tu age, e daí, como aconteceu com o Bernard. Foi o exemplo que ele deu quando ele foi convertido pelo Xande. Cheguei lá naquele encontro de moto, olhei para aquele cara. Esse cara aí tem uma coisa diferente. Exato. Não pode. Esse cara aí. O que é? É pastor? Esse cara aí é pastor? Não, cara, ele é advogado. Não. Tem alguma coisa diferente, cara? Porque o Xande, tipo assim, uma das orações mais simples que eu ouço alguém fazer é a do Xande. Simples, simples, simples. Mas tu vê autoridade, tu
tu vê presença e tu sente o Espírito Santo. E é assim que a gente tem que ser, dia a dia. Cara, em qualquer lugar. Na intencionalidade de fazer, sabe? Porque aquilo, cara, ele vai voltar. Ele vai voltar. E tipo assim, se ele voltar hoje, tu vai pensar, meu, por que eu não falei para aquela pessoa lá? Agora não dá mais. Porque eu também acredito que isso vai acontecer, sabe? Eu podia ter falado, eu não falei. Eu podia ter chamado, eu não chamei. E se eu não fiz, ele vai levantar outra pessoa no meu lugar para fazer. E lembrei agora de um fato. Olha só como Deus vai fazendo as coisas, né? Eu moro aqui do lado do estoque, né? Do Arca. E vou ali a pé, pra cima e pra baixo, né, cara? Vou umas 3 vezes no mercado. Já virei quase sócio do mercado. O pessoal me vê ali. O dia deu um problema no Pix, a gerente chegou assim, mas tu tá aqui direto, né? Depois de dar um pulinho aqui, a gente já resolve. O pessoal já sabe quem sou eu. E eu saí ali do mercado, tinha um morador de rua sentado, cara, ali na beiradinha, no jardim, ali dentro do mercado. E eu tinha comprado pão de queijo pra mim, pra minha esposa, pro meu filho. Eu tinha comprado um a mais. Tinha comprado 4. E eu passei, aquilo me incomodou na hora. Eu pensei, cara, devia ter parado, né? Não parei, voltei. Cara, não tava mais lá. Eu pensei, podia ter falado. Devia ter feito. Porque a gente questiona, né? Cara, será que é? A gente ainda questiona. Será que é? Será que eu tenho que fazer? Será que eu vou? E tu não vai. Porque assim, ó, o que diferencia tu conseguir alcançar alguém, cara, é a obediência. Na hora, porque assim, ó, quando Deus pede, tu já deve ter vivido isso, eu vivi, tu também. Quando ele pede é uma coisa fora da tua realidade. É fora do teu contexto, é fora daquilo que tu faz todo dia. É uma coisa que ela vai na contramão, tipo assim, tu não para conversar com um morador de rua porque tu quer, do nada. Não é uma coisa que tá no teu cotidiano. Ou tu pegar um morador de rua, levar ele para dentro da tua casa e dar teu filho de 15 dias no braço dele. Para tomar um café contigo. Sim. Não é assim que funciona o negócio. Entende? Tipo assim, Deus é na contramão, cara. O que o evangelho dele faz? O fraco é o forte. Cara, o último é o primeiro. Isso que Paulo fala que o evangelho é loucura para os homens. Loucura, cara. É loucura, é fora da curva. Então, tipo assim, ó, cara, veio em ti aquela sensação. Cara, será que Deus falou? Tu pensa, é uma coisa insana? Não foi Deus. Pode ir lá de boa, cara. Não tem, porque é as coisas mais loucas que tu vai viver, cara. Tu vai ver Deus fazer assim, não, cara, realmente foi Deus fazendo esse negócio, cara. Não aconteceu hoje. Não sei, tu escutasse a mensagem do Bernard no grupo? Não lembro. Não? O Bernard tinha uma meta pra bater, né? Agora final do mês, né? Ele botou em oração num grupo que a gente tem, né? Um grupo que Deus direcionou. E, cara, eu estava orando, intercedendo por ele. Era um negócio assim, cara, tem que bater a meta, tem que bater a meta. Ele assim, bati a meta. Amanhã é o último dia do mês, tudo que entrar é lucro. Cara, foi um negócio assim que não tinha como. É um milagre mesmo que eu vivi hoje, cara. Não cheguei a ver. É real. Dei spoiler, né? Cara, não podia ter falado. Vai ter uma surpresa. Cara, tu vê assim, ó, Deus fazendo, assim, ó, Deus, se ele quiser, acabou a fome no mundo, tá todo mundo maravilhoso, todo mundo bem, mas assim, cara, vocês são coparticipantes comigo nesse negócio. Faz. Uma sinergia, né? Ele dá a oportunidade, o privilégio da gente participar, né, da obra, né, cara, e a gente às vezes negligencia isso e fica inerte ali, né, cara? Muitas vezes, porque a gente acha que é assim, né? Não vou generalizar, mas eu digo por mim. Às vezes, cara, faço meu devocional ali, cuido da minha família. Show. Cumpri minha parte. Como é pouco. Daí tu pensa assim, ó. Cara, o que Jesus fez, né, cara? O que eu tô fazendo, né? Quando tu vai botar assim, ó, em paralelo, meu, velho, aí bate uma vergonha. Cara, assim, nós estávamos falando sobre graça também, né? Como a graça do Senhor ela nos alcança e ela faz a nossa história mudar completamente, né? Eu, de vez em quando, ministro em alguma casa de recuperação, como nós fomos ali no Temap, lá aquela vez no Pastor Valmor, ali em Ilhota, e você falar com pessoas que viveram aquilo que tu viveu, cara, com propriedade, tu consegue dizer que quando você se posiciona e permite com que Deus trabalhe na sua vida, né, você entende que Deus tem um plano. E quando você abre o coração e ele abre o seu coração, o seu entendimento, você pode ser realmente transformado. Isso é maravilhoso. E passa pelo discipulado, que tu falou ali, né? O discipulado, às vezes a gente vai estar lançando algumas sementes que a gente não vai ver frutos. Eu vou dar um exemplo rápido. A gente participava da ação social, a gente cuidava da ação social até pouco tempo atrás. Deus nos direcionou hoje para ficar só na teologia. E teve uma vez que nós pegamos um homem
Ele veio de Gaspar, de a pé, até a igreja aqui. Foi um domingo à noite, até na época do pastor Joel ali. Ele chegou, tudo quietinho, tudo pedindo ajuda, que não tinha onde morar, onde comer e tal. E aí tinha só uma mochilinha, nós conversamos com ele, conversamos com o pastor, fomos lá, pagamos um hotel para ele. Beleza, conseguiu ali. Na segunda-feira, cara, movimentamos todo mundo da ação social. Fomos atrás de lugar para ele ficar, fomos atrás dele pegar roupa nova, passei lá em casa, o que a gente tinha, a gente consegui dar para ele tênis, camiseta, né, que para ele trocar ali. Conseguimos uma vaga no albergue para ele ficar. E todo dia saía do trabalho e ia lá visitar ele, sempre plantando e semeando e falando da palavra com ele. E ele tinha um problema que ele estava sem a documentação, ele tinha um problema no braço, não podia trabalhar. E ele morava em Pissarras, acho que era Pissarras ou era Barra Velha. E aí nós pegamos um amigo nosso da ação social, que ajuda ali na ação social, levou ele, pagamos a documentação, tudo certinho. A documentação dele está até lá em casa hoje, ainda, até hoje lá em casa. Mas o que eu quero dizer? Que às vezes nós vamos plantar numa vida de uma pessoa e a gente não vai ver os frutos. Porque aquilo nos decepcionou toda a equipe, porque nós participamos do cuidado. Foram praticamente 2 semanas, sempre indo lá, buscando lugar, já arrumando trabalho para ele, acionando um aqui, outro. E ele estava indo muito bem, respondendo. De repente ele sumiu na cidade. A gente estava em contato com a assistente social aqui do município também. E ela também preocupada, achou legal a nossa disponibilidade, tá ajudando ele. De repente um dia ele sumiu. A gente até hoje não sabe o paradeiro dele. A última vez que ele foi visto, ele estava, né, embriagado, infelizmente, na rua e tudo mais. Mas, cara, nós discipulamos ele até o ponto ao qual ele permitiu ser discipulado. E por um lado, a equipe acabou ficando desanimada, sabe? Poxa, a gente investiu tanto e a pessoa não deu retorno. E aí Deus me fez lembrar aquela palavra que ele fala que lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o encontrarás, né? Ou seja, ali se fala justamente sobre isso, sobre você lançar uma palavra, você lançar algo sobre alguém e, cara, quem sabe um dia, daqui uns anos eu possa reencontrar com ele, essa pessoa está com a vida transformada. Então a nossa responsabilidade é levar o evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. Nós somos o semeador, né? O semeador saiu a semear e ele vai semeando. Alguns vão cair em espinhos, algumas sementes vão cair nas pedras e outras vão cair num solo bom. Nosso propósito é fazer o que nós estamos fazendo aqui, é semear a palavra de Deus, é semear um bom evangelho, é semear a responsabilidade que nós temos com essa palavra, mas a produção do fruto vai depender da pessoa com o coração aberto e do Espírito Santo fazer essa obra. Então nós fazemos, independente do resultado. Né? Às vezes as pessoas querem, meu Deus, ganhei 100 almas para Deus, né? Mas assim, ganhar é você discipular, é você estar próximo. Nós temos até o Fábio Rodrigueiro, ele bate muito em cima disso, dessa questão do discipulado. Porque falar que nós ganhamos, vamos num culto, levanta a mão, você aceitou Jesus, amém, ganhei uma alma para Cristo. É diferente de você discipular dia após dia. Né? É diferente de você ir na casa da pessoa, é diferente de você tirar e gastar o seu tempo para tentar instruir aquela pessoa no caminho. Então isso é discipulado, isso é igreja desde lá do começo. A igreja ela nunca foi uma instituição, né? Jesus não veio para formar realmente uma placa de igreja, mas ele foi para formar uma comunidade de pessoas que estejam ali com um propósito. Então era de casa em casa, de lugar em lugar. Isso aqui nós estamos fazendo também a igreja. Não é? É falando do evangelho, é pregando a palavra, é compartilhando de Cristo. Nós cremos que ele está aqui nesse momento. Então o discipulado não é apenas dentro de uma sala de aula, né? Trazendo para o contexto que a gente dá aula ali na teologia, não é apenas ali. E às vezes a pessoa está com uma dúvida a mais, você se dispor, tirar o seu tempo para ir lá tomar um café, para ir lá explicar. E não apenas ensinar, mas muitas vezes aprender, né? Porque nós estamos sempre aprendendo. Né? Não existe ninguém que não tenha nada para ensinar. Né? E ninguém que esteja completamente sábio que não possa aprender alguma coisa. Então, passa muito pelo discipulado e passa por que a gente tem essa vida de entender que a gente precisa pregar o evangelho, um evangelho sadio, um evangelho da graça e que nos transforma. Se você passou lá para trás, né? Passou às vezes um momento de dificuldade, hoje perdi um filho, mas a pessoa tem a dinâmica, a pessoa tem a propriedade de consolar o próximo porque ela vivenciou aquilo. Então
Tudo há um propósito na vida, né? Tudo há um porquê. E a gente às vezes só vai descobrir no momento, vai dar aquele estalo assim, poxa, era para isso. Eu passei, né? Deus permitiu que eu passasse coisas da vida, voltando à cosmovisão cristã, né? Nós entendemos que o que nós passamos de mal, infelizmente, é por causa do pecado. A Bíblia diz do que se queixa o homem, dos seus próprios pecados. Então, às vezes, a gente joga casca de banana para tropeçar na própria casca e às vezes casca, né? E às vezes culpa o diabo ou alguma coisa a mais. Tu vai colher, né? Perfeito. Exato. Trazendo ali a parte do discipulado, eu falei sobre o discipulado porque para mim foi muito importante e agora tu tocou no nome do Fábio. Ele discipulou eu e minha casa quando eu e a Sabrina a gente casou, né? Acho que se bobear, acho que a gente nem era casado quando ele começou a fazer o discipulado dele e a Simone lá em casa. A gente tinha ingressado, eu já era membro da Nação Forte, ela veio da Calvário porque a gente ia casar e tal, daí para ficar os dois na mesma casa. E ela se sentia bem deslocada, porque ela vinha já do ministério de jovens lá da Calvário e daí teve que sair da galerinha dela ali, dos mais chegados. Claro que ali na Nação Forte tem algumas pessoas que migraram, né, da Calvário, que ela já conhecia, só que não tinha mais tanto contato, então ela estava bem deslocada. E eu não era um cara envolvido. Eu era o cara que frequentava o culto de domingo, ia no Papo de Macho, que foi por ali que eu comecei a frequentar. Então, cara, o discipulado para mim foi algo muito importante, porque a gente começou a fazer o Pilares da Fé, e o Fábio ele fazia a parte do Pilares da Fé ali, muito bem, a princípio falando, né? E ele viu em nós alguma coisa. Fábio é Ele assim, é violento, cara. Uhum. Isso, aquele ali é... Então, assim, de uma maneira simples, descontraída, né? Só que sempre incisivo. Sempre incisivo. Então, assim, ele viu em nós alguma coisa. Deus revelou para ele que a gente precisava, tipo, a Sabrina precisava de união, de pessoas para compartilhar, para poder conviver junto. E eu precisava ser fundamentado na palavra, porque eu não buscava. Eu era frequentador de culto. Então, assim, ele nos propôs, discipulado. Eu nem sabia o que era, cara. Nem sabia o que era. O discipulado de Mateus e tal, 4 meses a cada 15 dias, a gente vai lá na casa de vocês e tal, tomar um café, falar sobre a palavra. Então, assim, cara, foi simples, mas pra mim foi valioso, porque até hoje eu lembro daqueles 4 meses, entendeu? Pra mim, cara, claro, né, Deus iria levantar outra pessoa ou outros meios para que eu me fundamentasse e pudesse fazer. Talvez não seria no mesmo tempo, né? Talvez eu ia bater cabeça mais um tempo até poder me converter, né? Nesse caso não foi pela dor, né? Glória a Deus por isso. Né? Nesse caso não, só que isso gera, agora voltando num outro assunto que a gente estava falando, isso gera um outro tipo de dor, que é o que as pessoas não estão dispostas a passar. Porque a visão que a gente tem de dor é a partir da nossa carne. E Deus tem o melhor para nós, evitando a dor que a nossa carne não quer passar. Todas as coisas cooperam para o bem. Né? Perfeito. Todas. Então, tipo assim, quando eu tive o meu passado ali, que eu era dependente químico, ficar sem a droga era uma dor. A minha carne não queria que eu deixasse aquilo. Mas Deus, com aquela dor que eu ia passar, Ele me mostrou que não ia doer mais. Quanto mais tempo eu ficasse naquela dor de não usar a droga, menos dor eu sentiria depois. Então eu senti dor, claro, porque a minha carne não queria que eu deixasse de usar, mas hoje eu vejo que não era dor. Eu estava tentando esconder alguma coisa ali. Então eu passei pela dor para não sentir mais dor, né? Todo excesso esconde uma falta. Né? Não adianta. Se a gente busca uma fuga é porque a gente está querendo se proteger de alguma coisa. Isso é um fato, cara. E seja... Aí que tá naquela questão dos ídolos que a gente monta pra gente, né? É uma falta, é uma carência, é uma falta de presença. Só complementando o que tu falou, né? E tu falou a questão de discipulado. Tu vê como é simples, tu para pra analisar, né? Cara, é o plano original para disseminação do evangelho. Cristo pegou 12, não milhões. Ele pegou 12 próximos, ensinou em tudo, derramou o Espírito sobre aquela galera e dali começou a se espalhar o evangelho. É aquela história, se tu pegar assim, ó, durante a tua vida inteira, 3, ensina bem esses 3, e esses 3, cada um pegar mais 3, aí acabou. É dali, cara. É porque hoje a gente vê muito número, né?
Eu tenho que Sim. ganhar muitas almas para Jesus. Evander, sou um evangelista nato, cara. Desde que eu comecei aqui em 2022, deixa eu contabilizar aqui na minha agenda, 1.562 almas para Jesus. E a minha meta para 2025 é 2.380. E hoje assim. Como é que é? O hype, né? Cardali, número. Até dentro da própria fé, né? Do evangelho, tu tem que ser alta performance. É produtivo, né? Produtivo, Tem que produtivo, produzir. produção. Almas para Jesus, ganha. Cara, e propriedade, base, fundamento, zero. É o castelo de areia. Bateu a primeira marola, vral. É o que chega a ser perigoso para quem tu tá trazendo, né? Porque, beleza, né? Na ignorância é uma coisa, né? Mas a partir do momento que aquela pessoa ela tem conhecimento do que é a verdade e tipo assim, tu apresenta uma verdade para a pessoa, mas tu não fundamenta ela e tu também não dá a munição para que ela continue naquela guerra, né? Tu não capacita ela a permanecer naquele caminho, né? Tu tá tipo assim, vou te dar aqui um revólver e um colete, um saquinho de bala e agora vai pra guerra sozinha e se vira. A hora que acabar a pessoa ela não tem mais como ela própria se defender, porque o que ela recebeu foi muito pouco. Então, do que vai valer? Tu estás, às vezes, encaminhando alguém para uma morte do que trazendo ela para a vida eterna, entende? Então, tipo assim, a prudência em tu fazer um discipulado fundamentado na palavra, bem feito, né? Como o Fábio fez com a gente lá, eu devo muito a ele, porque ele gastou o tempo dele, ele foi lá 4 meses, a cada 15 dias... Poderia ter dado errado, com certeza ele já fez discipulado com outras famílias que ele se frustrou, mas mesmo assim ele não desistiu, ele seguiu em frente, entende? Mas aí também é maturidade, né? Porque a gente não tá aqui pra agradar homens e, tipo assim, enquanto te frustra com um ser humano, a gente vê a nossa imaturidade, né? Claro. Tipo, cara, tal pastor falou um negócio que eu não gostei, nunca mais vou na igreja. Mas é o que ele falou sobre a semente, né? Exatamente. Tipo, ele pode ter plantado outras sementes que ele não viu germinar, né? No caso ali, ele convive com a gente, ele vê que a gente tá na igreja, a gente tá frequentando, a gente tem se envolvido com jovens, a gente tem dado alguns frutos, né? Então ali para ele é algo que para ele se materializou, né? Basta um, né, cara? Que a gente não pode parar, né? Só que com certeza ele deve ter tido frustrações na caminhada dele, né? Que não é pequena, e mesmo assim ele não se rendeu, né? Ele não parou, né? E o negócio é constância, né? É não desistir, né? Cara, só continua. Eu escutei uma frase outro dia no treinamento que eu participei e a palestrante ela falou o seguinte. Cara, foi uma frase extremamente simples e pra mim, assim, cara, caiu como uma luva. Ela falou assim, ó, experimenta só não desistir. Era um outro contexto, treinamento comercial. Mas, cara, pra tudo, experimenta só não desistir. Só continua. Só continua. E é isso. Cara, da minha parte, assim, eu tô extremamente satisfeito com os manjares que foram derramados nessa mesa hoje. Leon, tu queres fazer mais alguma colocação pro Weber? Cara, pra mim tá legal pra caramba, cara. Foi bem diferente, cara, tá desse lado aqui. Bem legal. Bem legal. Ali do outro lado a gente se sente um pouco mais pressionado no começo, né? Agora Mas no já começo, tá depois que mais solta, cara, nem a garganta incomodou mais. Mas foi bem descontraído, foi bem legal, cara. Eu, particularmente, né, aprendo mais do que ensino, porque o cara tá aí com a galera da teologia e sentar também nessa mesa onde já sentou uns caras aí de faixa preta, né? Não só no jiu-jitsu, né? Pesado. Então, pra mim é uma honra, né, cara? Então, da minha parte é isso, cara. Weber, mais alguma colocação pra gente aí? Cara, agradeço, né? O tema central nosso foi a graça e foi sobre trazer um evangelho mais aprofundado, né? E o papo foi muito bom. Glória a Deus pelo entendimento aí da porta estreita, né? Realmente a gente tem que fazer o pessoal, eu digo assim, né? Nós que somos ministros, e todos somos ministros, independente se temos um cargo ou não, falamos da palavra de Deus, nós temos que trazer esse peso pro evangelho. O pessoal tem que compreender que, cara, que ser cristão não é ir pro culto no domingo e se arrepiar por causa da luz baixa e por causa do som e dizer que é crente, cara.
Não é bater cartão e cumprir escala, né? Não é isso, cara. Se a pessoa está passando por isso, ela não entendeu ainda o evangelho. O evangelho é muita renúncia. Não é só. Claro que tem benefícios, é claro que meu Deus, Jesus é Jesus, né? Você está com ele no momento de sofrimento, mas no momento de alegria é tão prazeroso quanto. Mas quando o pessoal entende que o evangelho vai pedir muito de nós. O pastor Iago Martins, eu gosto muito das pregações dele, ele fala que não importa o que aconteça com ele, que ele pode perder tudo porque ele já perdeu tudo em Cristo. Jesus já levou tudo que ele tinha. Então, ele é famoso, ele tem alguma coisa, se ele perder tudo hoje, amém, ele perdeu porque Jesus já levou tudo que ele tinha. O que ele passa nessa vida aqui é só lucro, né? A nossa eternidade é o que vai contar e Jesus já conquistou isso para nós na eternidade, mas a gente precisa entender que o caminho é estreito, que a porta é estreita, né? O caminho não é largo, não é fácil, vai exigir renúncias, vai exigir que a graça de Deus, né, que é o favor imerecido que nós não merecemos, e ainda assim esse Deus nos derrama sobre nós, mesmo tão ruinzinho quanto somos, né? Mas é esse entendimento e permanência, né? Como tu falou, é permanecer dia após dia. É dia após dia levantar, pegar a nossa cruzinha e permanecer. Seguindo. E continuar. Porque, né, gente? Ele é misericordioso, mas a paciência uma hora acaba e ele vai voltar. E como o Weber muito bem falou, não vai ser um cordeiro, vai ser um leão. Então estejam preparados, estejam vigilantes, estejam orando, estejam nos acompanhando, porque a partir de agora a gente vai afunilar cada vez mais o caminho e a porta vai se tornando cada vez mais estreita para aqueles que se dispuserem a abrir mão dos seus desejos, dos seus prazeres, para então, um dia, estarem sentados juntos do banquete, junto ao rei, né, preparados então para aquilo que há de vir, que é o melhor, que é a graça do Eterno, né? Tá junto com Ele em glória. Mas até lá estejam muito vigilantes, sempre orando, sempre buscando. Porque a gente não sabe quando isso vai acontecer. No mais, somente agradecer, Weber, pela tua presença. Leone está aqui comigo hoje, né? Cobrindo a falta do Bernard. A gente está entrando num novo momento do Porta Estreita, a gente está entrando numa nova fase, a gente entende do que Deus nos incumbiu. Não é um podcast, já virou um ministério. É um ministério a fim de levar uma palavra realmente viva, realmente eficaz. E como dito, né? É uma espada que vem para nos abrir de cima e embaixo e revelar todas as nossas mazelas, nossos defeitos, aquilo onde a gente pode melhorar, como melhorar e trazer um entendimento para que as pessoas possam se aprimorar cada vez mais, através do poder que está contido, né, nesse livro tão sagrado que é a Bíblia. No mais, gente, agradecer pela presença de vocês, por nos acompanharem aqui. Como de praxe, a gente vai rodar aí, né, o vídeo da Família em Missão, que é um ministério que a gente apoia na África, do Emerson, da Bel, da Alana. Se você quiser contribuir com esse ministério, tem o Pix aqui na tela. E dentro em breve a gente está voltando aí com mais um convidado para trazer mais palavra, mais direcionamento, mais profundidade na simplicidade do Evangelho, que não é fácil, mas é essencial e extremamente importante para toda a nossa vida. Qualquer dúvida que você tiver no que tange ao conhecimento da pessoa de Jesus, tem um livro bem legal, que é o Manual do Ser Humano. Você compra pela internet, Mercado Livre, várias lojas por aí, que se chama Bíblia. Vai te ajudar demais em todas as suas dúvidas. E se tiver mais alguma, você tem o contato aqui do podcast. Entre em contato conosco, a gente direciona você, a gente conduz você para o melhor lugar. O Weber aqui pode ajudar você também. A gente conecta todo mundo dentro daquilo que Deus nos pedir direcionar. Deus abençoe. Forte abraço. Até breve. Acompanhe aí Família em Missão. E tamo junto no próximo Porta Estreita. Abraço! Viver segundo a vontade de Deus é andarmos neste mundo como os seus filhos, como os seus embaixadores, revelando o que Ele é e não o que somos. Deixar a vida de Deus fluir através de nós, abrirmos mãos de nós mesmos, de nossa vontade, manter os nossos olhos nas atitudes do Senhor, no seu querer e na sua vontade, esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito, deixar o Senhor crescer em nós, para que os nossos atos revelem o Deus que conhecemos.
e vivemos a vontade do Pai em cada momento de nossa vida, em cada relacionamento, em cada contato, na forma que expressamos, no que falamos, no que revelamos, nas atitudes que manifestamos. Viver a vontade do Senhor é ser o que Ele é sermos em atitudes semelhantes a Jesus, pois temos nele o exemplo de como agradar e alegrar o coração do Pai. É fazermos as coisas não para nós mesmos, mas para o cumprir e realizar da vontade dele em tudo. É olharmos as pessoas da mesma maneira que ele olha. Sejamos filhos, mas filhos que vivem e revelam ao Pai todas as ações, em todos os relacionamentos e contatos que realizamos. Não estamos aqui para fazer o que achamos, pensamos ou para defendermos os nossos interesses e o nosso querer, mas estamos aqui unicamente para fazer a vontade do Pai.